Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 121. Arquipélago de Sabaldi. Rayleigh ficou momentaneamente atordoado quando ouviu a notícia. Embora ele tivesse previsto que o governo mundial pudesse tomar algumas atitudes imprudentes, ele não esperava que eles pintassem Ron como um vilão tão rapidamente. Afinal, ele não sabia que Nico Robin estava a bordo do navio de Ron. Essa revelação estava completamente além de seus cálculos. Ouvi dizer que Akainu e Garp já partiram para o Mar do Norte, disse Shaq gravemente. Isso é esperado. Dado que o governo mundial emitiu tal ordem, e considerando a força esmagadora que Ron demonstrou ao derrotar o Shiki, o Leão Dourado, Sengoku, sendo o homem cauteloso que é, sem dúvida responderia com força esmagadora para eliminar essa ameaça potencial, Rayleigh comentou enquanto tomava um gole de sua bebida. Você acha que ele consegue sobreviver a essa provação? A voz de Shaq continha um toque de preocupação. Apesar do feito notável de Ron ao derrotar o Leão de Ouro, Shaq ainda duvidava que pudesse enfrentar Akainu ou Garp em batalha, muito menos os dois juntos. Rayleigh olhou para o líquido âmbar borbulhante de seu Runsabaldi e após um momento de contemplação, falou suavemente. Desta vez, tudo depende dele. Em algum lugar ao longo da Grand Line, Ron, envolta em uma capa preta com suas espadas gêmeas penduradas ao lado esquerdo, Quina olhou para os últimos relatórios, seu coração abalado, mas cheio de preocupação por Ron. Desta vez, devo ficar ao seu lado e enfrentar os perigos com você. Ela decidiu interiormente e imediatamente partiu para o Mar do Norte. Mar do Leste Logeton. Dentro de uma taverna. Então é mesmo Ron? Ace, o capitão dos recém-formados piratas Spade, tinha acabado de chegar em Logeton e estava olhando para a foto de Ron no jornal com entusiasmo. 6 anos se passaram desde que ele se separou de Ron na Vila Foosha e durante esse tempo, ele só aprendeu algumas coisas sobre ele por meio de Garp. Enquanto olhava para o papel, a voz de Ace transmitia admiração e espanto. Sua primeira recompensa vem diretamente do governo mundial, e são 430 milhões de belis. Isso é tão típico dele. Embora o próprio Ace permanecesse em grande parte desconhecido, Ron já havia construído um nome que abalou os mares. Para Ace, o objetivo que ele precisava perseguir era cristalino. Era Ron. Neste momento Ace fechou os olhos. Na escuridão de sua mente, ele podia imaginar vividamente um caminho brilhante à sua frente. No final dele estava uma figura de preto, de costas, segurando uma lâmina sinistra. Quão forte você se tornou agora? Ace murmurou. Ainda dentro da mesma taverna, não muito longe de Ace, um someira paisana estava sentado no bar. Com um charuto na boca e um copo de rum da peste na mão, ele lia o jornal, seu rosto escurecido de frustração. Por algo assim, eles ofereceram uma recompensa de 430 milhões por ele e o tornaram oficialmente nosso inimigo? Somer murmurou com um traço de raiva brilhando em seus olhos. Isso estava forçando Ron a andar contra os fuzileiros. O que diabos aquelas pessoas no quartel-general estavam pensando? Sem o conhecimento de Somer, a ordem veio diretamente do governo mundial. 6 navios de guerra cruzaram o Cal Belt enquanto Akainu e Garp navegavam de Marineford para o Mar do Norte. Essa mobilização dos fuzileiros navais enviou ondas de choque através dos mares, sinalizando que o governo mundial pretendia usar de força esmagadora para capturar Ron. Com a notícia se espalhando, o nome de Ron alcançou um nível totalmente novo de notoriedade. Dos Shichibukais aos imperadores do Novo Mundo, todos notaram esse homem chamado Ron. Os infames piratas Big Mom, conhecidos por seu Road Poneglyphoneglyphoneg, também ficaram intrigados com o envolvimento de Nico Robin. Se aquele pirralho Ron conseguir escapar de Akainu e Garp, vocês todos o tragam para meu navio. Big Mom comandou seus 3 comandantes doces. Eu quero aquele Ron. E eu quero Nico Robin também. Similarmente, outros imperadores no Novo Mundo abrigavam seus próprios esquemas. Muitos consideraram atrair Ron para seu rebanho, embora todos soubessem de uma coisa. Dependia se Ron conseguiria sobreviver a esse teste. Se Ron conseguisse escapar das garras de Akainu e Garp, o mundo não teria escolha a não ser reconhecer a ascensão de uma potência? Uma figura que superaria as supernovas e estaria lado a lado com o mais poderoso dos 7 Shichibukais. Essa estrela em ascensão, que já irradiava uma luz que cegava os mares, tinha apenas 17 anos. Se ele emergir desse encontro ileso e entrar na Grand Line, ou mesmo no Novo Mundo, suas decisões, sem dúvida, inclinariam a balança do poder. Se ele escolhesse se aliar a um lado, se juntar a uma facção ou agir de forma independente, o mundo inteiro tremeria. Neste momento, os mares estavam silenciosos de antecipação. Cada canto do oceano, da Grand Line aos 4 mares, aguardava a próxima atualização do Mar do Norte. O que aconteceria depois? Ron poderia enfrentar e superar os desafios mais formidáveis de sua vida? Só o tempo diria. Naquele momento, o Mar do Norte estava envolto em nuvens ameaçadoras, um mar silencioso e ameaçador que se estendia infinitamente. O viajante navegou lentamente pelas águas. Nosso capitão ainda não saiu? Perguntou Kunis com a voz cheia de preocupação. Já haviam se passado 3 dias desde que aquela batalha surpreendente terminou. Após sofrer ferimentos graves, Ron retornou ao navio e se trancou em seu quarto. Desde então, ninguém o viu. Robin esfregou o queixo, as sobrancelhas franzidas. Ele poderia ter se ferido seriamente durante a luta? Lesões não seriam surpreendentes. Bonnie interrompeu, com os braços cruzados. Seu cabelo rosa ondulado balançava levemente enquanto ela falava, seu batom em formato de coração chamando atenção para seus lábios franzidos. Afinal, seu oponente era o lendário pirata, Shiki, o Leão Dourado. Lembrando da batalha de 7 dias nos céus, Bonnie não conseguiu evitar mostrar um traço de medo persistente em seu rosto. O mestre vai ficar bem, certo? Perguntou Enzo, com um tom carregado de preocupação.
Rangido. Ao lado de Kunis estava a raposa alada e aumentada Su, que havia consumido uma fruta pássaro-pássaro do tipo Zoan. Ela gritou suavemente, cutucando a cabeça em direção ao quarto onde Ron estava hospedado. Kunis estendeu a mão e gentilmente acariciou a cabeça fofa de Su, sua voz calma, mas cheia de determinação. Ele vai ficar bem. Ele é nosso capitão, afinal. Dentro dos aposentos de Ron, ele estava sentado de pernas cruzadas no chão, com a parte superior do corpo nua e uma expressão calma e composta. Seu físico era magro, mas excepcionalmente bem definido, seus músculos tensos e refinados como cabos de aço. Enquanto ele praticava a técnica de respiração solar, seus músculos alternavam ritmicamente entre relaxamento e tensão, enquanto imensa vitalidade percorria seu corpo. Ondas de vapor branco subiam continuamente de sua pele. Os ferimentos horríveis que cobriram Ron após a batalha estavam completamente curados no segundo dia, graças à sua arte de cura. No entanto, ele não saiu do quarto desde então. Não por causa dos ferimentos, mas porque ele ainda estava absorvendo e internalizando os ganhos monumentais daquela batalha titânica. A reputação de Shiki, o Leão Dourado como um pirata lendário, era bem merecida. Apesar de estar ausente dos mares por mais de 2 décadas, sua força permaneceu formidável, quase insuperável. Como um grande mestre espadachim com maestria sobre as 3 formas de Haki e a temível fruta flutuante, Shiki dominou os estágios iniciais da luta. Mesmo quando Ron lutou com tudo que tinha, ele lutou para igualar o ataque implacável de Shiki, sofrendo derrotas consideráveis. Mas conforme a batalha se arrastava, as vantagens físicas de Ron começaram a brilhar. Seu corpo robusto e resistência aparentemente infinita, ainda mais aprimorada pela técnica respiração solar, deram a ele uma vantagem que Shiki não conseguia igualar. Com a habilidade de se restaurar diariamente usando a arte de cura, Ron só ficou mais forte conforme a batalha continuava. Shiki, percebendo que a maré estava mudando, tentou recuar. No entanto, Ron se agarrou a ele como uma sombra implacável. Após 7 dias de combate extenuante, a esgrima de Ron atingiu o nível de um grande mestre espadachim. Esse avanço decisivo selou a vitória. De muitas maneiras, Ron havia dominado Shiki com pura resistência física e determinação inabalável. Era quase incompreensível imaginar como Luffy na história original, contando apenas com 3ª marcha, conseguiu derrotar tal titã. A aura do protagonista era, de fato, absurdamente poderosa. Ron abriu os olhos lentamente, um leve sorriso enfeitando seus lábios. Finalmente, tudo foi completamente digerido. O combate mortal de 7 dias contra Shiki trouxe ganhos além das expectativas mais loucas de Ron. Comparado à sua batalha anterior contra Aokiji, este encontro foi muito mais recompensador. Por meio das técnicas de lâmina de Shiki, ele sentiu o sopro de todas as coisas, entrando firmemente no reino de um grande mestre espadachim. Sua maestria no combate físico também atingiu um nível sem precedentes. O Haki do Conquistador, que havia quebrado limites durante a luta, agora estava no nível 4. Até as 2 famosas espadas de Shiki, Oto e Kogarashi, estavam agora em posse de Ron. No entanto, esses ganhos não foram nada comparados à maior recompensa de Ron, os poderes da fruta flutuante. Com o pensamento, Ron tocou levemente o chão de madeira abaixo dele. Uma sensação indescritível percorreu. Era como se ele pudesse erguer o navio inteiro no ar com um simples ato de vontade. Esse era o poder que ele havia obtido após usar a carta cópia da Akuma no Mi, uma habilidade idêntica à fruta flutuante, mas sem suas fraquezas inerentes. O corpo de Ron flutuou gentilmente, libertando-se das restrições da gravidade. Ele pairou sem esforço no ar, seu controle absoluto. Então, esse é o poder de uma Akuma no Mi, Ron murmurou, sua voz carregada de admiração. Com um estalar de dedos, a poeira se espalhou pelo chão e o ar se juntou em sua direção, girando e condensando. Formou um dragão em miniatura, não maior que um dedo, que deslizava em volta de sua mão como se estivesse vivo. A fruta flutuante me permite manipular qualquer coisa que eu toque que não seja viva. Mas a definição de toque não é tão estreita quanto o contato físico. Ron fechou os olhos, contemplando as implicações mais amplas. O toque não se limitava ao reino físico. Shiki demonstrou muitas vezes durante a luta que suas habilidades poderiam se estender a qualquer coisa que seus golpes de espada atingissem. Se Ron conseguiu fazer feitos semelhantes, o que dizer do Haki que ele liberou? O Haki do Conquistador também poderia ser considerado uma forma de toque? Os olhos de Ron se abriram de repente. Seu Haki se expandiu para fora em um instante. Como uma ondulação invisível, ele se espalhou muito além dos limites do viajante. Num piscar de olhos, ele envolveu o mar por dezenas de milhares de metros em todas as direções. Um brilho penetrante brilhou nos olhos de Ron. De repente, a vasta extensão do oceano dentro do alcance de seu Haki tremeu. Incontáveis toneladas de água do mar desafiaram a gravidade, subindo vários metros no ar junto com o viajante. A cena era surreal, como se uma fina panqueca azul tivesse sido retirada do mar sem limites. Visto de cima, parecia que um disco enorme e translúcido havia se separado do oceano. Pairando no ar, Ron examinou sua obra, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Parece que ainda há muito a explorar sobre esse poder incrível. Capítulo 122. A vários quilômetros de distância da posição do viajante, em uma parte distante do Mar do Norte, Beppo, dos Piratas do Coração, saiu para o convés, espreguiçando-se e respirando o ar fresco do mar. O urso de pelo branco estava prestes a desfrutar de um momento de paz quando seu olhar se fixou no horizonte e congelou em pura descrença. O quê? O que é isso? Sua voz estava cheia de pânico enquanto seus olhos arregalados absorviam a visão incrível diante dele. O mar está flutuando?
Um volume colossal de água do mar, com vários metros de espessura, inexplicavelmente subiu do oceano, desafiando a gravidade. Ele se estendia por uma extensão insondável, pairando ameaçadoramente alguns metros acima da superfície. Beppo ficou paralisado no local, atordoado em silêncio, enquanto a cena impossível se desenrolava. Mas tão rápido quanto aconteceu, o fenômeno terminou. A água suspensa caiu de volta no oceano com um rugido estrondoso, enviando ondas gigantescas ondulando para fora. O urso polar balançava violentamente quando as ondas batiam contra ele, fazendo com que sua velocidade despencasse. O que está acontecendo? Há uma tempestade se formando? Trafalgar Law, usando seu chapéu característico e carregando sua longa espada, surgiu do convés inferior. Seus olhos afiados examinaram o mar agitado. Capitão. Beppo gaguejou, virando-se para encará-lo. Sua expressão era uma mistura de choque e perplexidade. O que foi, Beppo? Por que você parece tão abalado? Law perguntou, franzindo a testa. O mar, agora mesmo, flutuou no ar. Beppo exclamou, apontando para o horizonte. Law levantou uma sobrancelha, claramente cético. Você está se sentindo bem? Isso não faz sentido algum. No entanto, apesar da perturbação monumental, ninguém a bordo do viajante notou algo incomum. O navio só tremeu levemente, levando Robin e os outros a inspecionar o convés. Depois de alguma busca, eles concluíram que nada significativo havia ocorrido. Talvez tenha sido um rei do mar esbarrando no navio, disse Bonnie com desdém, mastigando sua comida como de costume. Vou dar uma olhada. Enzo se ofereceu. O Dugong Kung Fu mergulhou na água, explorando a área. Após uma inspeção completa, ele retornou balançando a cabeça. Não há sinal de nenhum rei do mar por aqui. Dentro de seu quarto, Ron desceu lentamente do ar, pousando levemente no chão de madeira. Sua respiração era difícil, seu rosto pálido e suor pingava de sua testa. Então, quanto maior a área que eu controlo, maior a pressão sobre minha resistência e energia mental, ele murmurou, enxugando a testa. Mesmo com minha resistência física, eu só conseguia sustentá-la por alguns segundos. Ele percebeu porque Shiki, o leão dourado, nunca havia tentado feitos tão massivos durante a batalha. Mover pequenas montanhas ou blocos cúbicos de água do mar com algumas centenas de metros de largura era uma coisa. Mas manipular um volume tão vasto como Ron tinha acabado de fazer teria drenado até mesmo alguém como Shiki muito rápido. Após uma breve recuperação, auxiliado pela técnica de respiração solar para restaurar totalmente sua força, Ron vestiu uma camisa limpa e saiu de sua cabine. A visão dele emergindo, ileso e aparentemente de bom humor, foi recebida com alívio e excitação coletiva por seus companheiros de tripulação. A tensão que havia permanecido pelos últimos dias evaporou instantaneamente. No convés, Ron estava sentado em uma mesa empilhada com comida preparada por Kunis. Enquanto ele comia com gosto, o resto da tripulação se reunia ao redor dele, Robin, Kunis, Bonnie, Enzo e até Su, a raposa alada das nuvens. Todos o bombardearam com perguntas, uma mistura de curiosidade e excitação iluminando seus rostos. Espere. Capitão, você está dizendo que agora possui a habilidade do leão dourado? Bonnie perguntou, atordoada, seu garfo congelado no ar. MMHM. Ron assentiu, sem nem parar enquanto colocava outro pedaço de bife na boca. Sua resposta casual deixou Bonnie, Kunis e os outros olhando uns para os outros em choque. As frutas do diabo geralmente reaparecem em algum lugar do mundo depois que o usuário original morre, Robin disse pensativamente batendo no queixo. Mas para se manifestar por perto, isso é bem raro. Então, capitão, você comeu uma daquelas raras frutas do diabo que apareceram onde Shiki morreu? Kunis perguntou, seu rosto se iluminando com um sorriso esperançoso. Que sorte, ela acrescentou. Espera, isso significa que agora o mestre também tem fraqueza por água do mar? Enzo perguntou, olhando para Ron. A expressão do Dugong Kung Fu estava cheia de preocupação. Todos os outros neste navio já não conseguem tocar na água. Agora eu sou o único que sabe nadar. Os ombros de Enzo caíram dramaticamente, mas Ron apenas sorriu levemente ao terminar sua refeição. Ele se recostou na cadeira e com um comportamento calmo se dirigiu a eles. Desculpe desapontá-los, mas seus palpites estão errados, ele disse, enxugando os lábios com um guardanapo. Eu não comi uma Akuma no Mi. Não tenho medo do mar e não tenho fraqueza por água do mar. A revelação deixou seus companheiros de tripulação atordoados mais uma vez, com os olhos arregalados de descrença. Robin, Kunis e Bonnie congelaram com a declaração de Ron. Não é uma Akuma no Mi? Então como você poderia ter as habilidades de um? Eles ficaram completamente perplexos. Até Enzo inclinou sua pequena cabeça, sua voz carregando uma pitada de incerteza. Então, mestre não tem fraqueza por água do mar? As três mulheres e o Dugong de Kung Fu ficaram completamente confusos. Ron, terminando o último prato da refeição de frutos do mar, levantou-se, espreguiçando-se preguiçosamente enquanto a brisa do mar acariciava seu rosto. O som de suas juntas estalando quebrou o silêncio enquanto ele caminhava até a frente do deck. Sob os olhares atônitos de Robin, Kunis e Bonnie, Ron casualmente deu um passo à frente. Seus pés, desafiando as leis da gravidade, encontraram apoio no ar rarefeito enquanto ele ascendia. Era como se uma escada invisível tivesse se materializado no céu, permitindo que ele caminhasse sem esforço em direção aos céus. Incrível! Kunis murmurou, sua voz cheia de admiração e seus olhos arregalados brilhando. Bonnie e Robin também foram atraídos para a figura ascendente, com expressões tingidas de descrença e fascinação. Nesse momento, sem aviso, o corpo de Ron de repente mergulhou para baixo, voando direto em direção ao oceano. Ron, capitão. Capitão Ron, mestre.
As 3 mulheres e Enzo correram para a grade, suas vozes se sobrepondo em alarme enquanto o observavam cair. Mas no momento seguinte, enquanto as ondas se agitavam violentamente abaixo dele, Ron pousou como se a superfície do oceano fosse terra firme. Lá estava ele, firme e confiante no mar tumultuado, inflexível diante do caos. Os olhos do trio se arregalaram ainda mais, a visão abalou sua compreensão da realidade. Como isso é possível? Bonnie exclamou. Não tem como um usuário de Akuma no Mi não ter medo do mar. Talvez o capitão não estivesse mentindo quando disse que não comeu uma Akuma no Mi, Robin especulou calmamente. Os poderes da fruta flutuante devem ter sido obtidos por algum outro meio desconhecido. Você está certíssimo, Robin. Ron, de pé sobre as ondas inquietas, virou-se para olhar para eles, com um sorriso travesso nos lábios. Este é apenas um dos meus muitos segredos. Enquanto isso, a bordo do navio dos Piratas do Coração. Capitão, juro que estou falando a verdade. Uma parte inteira do mar acabou de flutuar no ar. O urso polar Beppo implorou fervorosamente a Trafalgar Law. Pare de falar bobagens. Sentado no convés, Law tomou um gole de sua bebida, sua expressão indiferente, como se recusasse a aceitar tal absurdo. Mas nós navegamos até o local exato onde eu vi isso acontecer. Isso não prova que eu não estou imaginando coisas? Law levantou uma sobrancelha. O oceano não flutua aleatoriamente no ar, Beppo. Você deve ter sonhado. Mas... A voz de Beppo vacilou, seu tom era uma mistura de frustração e desânimo. Law suspirou, finalmente cedendo. Tudo bem. Eu acredito em você, ok? Agora pare de ficar de mau humor. Seu ato de fofo e lamentável não funciona comigo. Nesse momento, Shashi, segurando uma luneta, gritou do ninho do corvo. Capitão, tem um navio à frente. É um navio pirata? Law perguntou, seu olhar se aguçando. Não parece, respondeu Shashi. Não é um navio pirata, hein? A testa de Law franziu levemente. Estamos ficando sem suprimentos, ele murmurou. Se fosse um navio pirata, poderíamos simplesmente saqueá-los. Pena que não. Beppo entrou na conversa inocentemente. Você é muito melhor em lidar com piratas do que com pessoas comuns. Cale-se. Law bateu no topo da cabeça de Beppo com o punho de sua espada antes de se virar para Shashi. De qualquer forma, nos aproxime. Vamos ver com o que estamos lidando. Capitão, Beppo perguntou hesitante. Nós vamos roubá-los? Os lábios de Law se curvaram em um sorriso malicioso. Um brilho de travessura cintilou em seus olhos. E se fizermos isso? Seu tom carregava um humor negro. Nós somos piratas, afinal. Shashi, percebendo, riu com conhecimento de causa enquanto conduzia o navio para mais perto. Entendido, capitão. Capítulo 123. A bordo do viajante. À medida que o navio dos Piratas do Coração se aproximava, Kuni se ocupava na cozinha, Bonnie limpava o convés e Enzo treinava diligentemente na câmara de gravidade. Enquanto isso, Robin, recostado em uma cadeira de convés com um livro na mão, avistou o navio se aproximando. Ela fechou o livro, levantou-se e caminhou em direção ao quarto de Ron. Dentro da cabana de Ron. Quando Robin entrou, ela encontrou Ron sentado de pernas cruzadas no chão, sua atenção totalmente focada nos poderes da fruta flutuante. Uma esfera de água flutuava acima de sua palma, mudando constantemente de forma. Qual é o problema? Robin encostou-se no batente da porta com o livro ainda na mão, enquanto o observava. Há um navio pirata vindo em nossa direção, ela disse calmamente. Ao ouvir isso, Ron ativou seu aqui de observação. Seus sentidos percorreram o navio e sua tripulação. Um leve sorriso surgiu em seus lábios quando ele viu suas identidades. São eles. Robin levantou uma sobrancelha. Você conhece essa tripulação pirata? Já ouvi falar deles. Ron se levantou, sacudindo as calças. Vamos dar uma olhada. Os dois caminharam juntos até o convés. Em pouco tempo, o navio dos Piratas do Coração chegou ao viajante. Trafalgar Law, armado com seu característico Nodashi, subiu ao convés acompanhado pelo urso polar Beppo e Shashi. Quem está no comando deste navio? Law perguntou, seus olhos afiados examinando Ron e Robin. Esse sou eu. Ron deu um passo à frente, encontrando o olhar de Law. O que você precisa? Law examinou o jovem de cabelos pretos diante dele. Uma estranha sensação de familiaridade o incomodava. Era como se ele já tivesse visto o rosto de Ron em algum lugar antes. Estamos aqui para negociar alguns suprimentos. Antes que ele pudesse terminar, Beppo agarrou seu braço abruptamente. Qual é o seu problema? Law perguntou bruscamente, virando-se para encarar o urso. Mas então ele notou que Beppo e Shashi tremiam violentamente, seus rostos pálidos, como se tivessem visto um fantasma. O que diabos há de errado com vocês dois? Capitão. Shashi gaguejou, sua voz tremendo. Lágrimas e ranho escorriam por seu rosto enquanto ele apontava para Ron. Eu acho que esse é o cara que matou. O Leão de Ouro. O Leão de Ouro. Law congelou, sua expressão endurecendo. Você está dizendo que ele é o Ron viajante? Beppo assentiu furiosamente, o medo estampado em seu rosto. Não há dúvida sobre isso. Ele se parece exatamente com o homem no cartaz de procurado. E aquela mulher ao lado dele, ela é Nico Robin. Eles são os mesmos das fotos. Law se virou e seu olhar se fixou na dupla à sua frente. Finalmente ele percebeu. O rosto do jovem de cabelos pretos combinava com a imagem infame impressa nos jornais. O viajante Ron, o homem que matou o lendário Leão de Ouro. Uma gota de suor frio escorreu pela têmpora de Law. Ron, percebendo a compreensão que estava surgindo em seu visitante, sorriu fracamente. Parece que você já ouviu falar de mim? Sem hesitar, Law ativou seu poder de Akuma no Mi. Uma esfera translúcida começou a se formar, com a intenção de teletransportar a si mesmo e seus companheiros de volta para seu navio. Mas antes que a esfera pudesse se expandir, uma mão caiu repentinamente em seu ombro, interrompendo a técnica no meio do lançamento. Sob a pressão sutil, mas avassaladora que irradiava de Ron, o corpo inteiro de Law enrijeceu.
Suor frio o encharcou, e ele se viu incapaz de se mover, como se uma força invisível o tivesse prendido no lugar. Uma voz, cheia de diversão, sussurrou em seu ouvido. Vai embora tão cedo? Tenho algumas perguntas para você. Pelas bocas de Ló e sua tripulação, Ron e Robin aprenderam sobre muitos dos principais eventos recentes que aconteceram nos mares. Entre elas estava a notícia explosiva da derrota de Ron do Leão de Ouro, que abalou o mundo. Os fuzileiros navais o rotularam como criminoso por abrigar Nico Robin e emitiram uma recompensa de 430 milhões de belis por sua cabeça. Então é assim. Me reconheceu por causa da recompensa, hein? Sentado em uma cadeira, Ron tomou um gole de sua cola com um sorriso calmo. Para uma primeira recompensa, 430 milhões não é nada mal. Seu comportamento relaxado contrastava fortemente com a expressão mais pesada de Robin. Embora ela sempre tenha previsto que um dia como esse poderia chegar, ela não esperava que ele chegasse tão cedo. Agora eles não eram mais viajantes despreocupados. Em vez disso, eles carregavam um rótulo de criminosos. Para o mundo, eles eram semelhantes a piratas alvos a serem caçados e subjugados pelos fuzileiros navais. Sentado ali perto, Trafalgar Law segurava firmemente o punho de sua espada, sua inquietação aumentando. Embora Ron não demonstrasse nenhum sinal de hostilidade ou sede de sangue, Law não conseguia suprimir a ansiedade que o atormentava. Sabendo da identidade do homem e dos feitos aterrorizantes que ele havia alcançado. Atrás de Law, Beppo e Shashi estavam rígidos, cabeças abaixadas e tremendo. Nenhum deles ousou sequer olhar na direção de Ron, aterrorizados que um único movimento errado pudesse provocar o viajante, levando à morte imediata deles. Afinal, o homem diante deles não era um pirata comum. Ele havia matado o lendário Leão de Ouro, Shiki, e agora carregava uma recompensa de 430 milhões de belis por sua cabeça. Para eles, Ron era uma lenda viva que havia deixado uma marca indelével no mar. Por mais capaz que seu capitão fosse, Law não era páreo para alguém do calibre de Ron. Se eles irritassem esse homem, isso poderia muito bem significar o fim dos piratas do coração. Fora isso, há alguma outra notícia? Ron perguntou, seu tom calmo enquanto seu olhar caiu sobre Law. Por exemplo, os fuzileiros fizeram algum movimento para vir atrás de mim? Law assentiu cautelosamente. Quem eles enviaram? O almirante da marinha Akainu e o herói da marinha vice-almirante Garp. No momento em que Law disse esses nomes, os olhos de Robin se arregalaram em choque. Até a expressão calma de Ron vacilou por um momento, seu olhar se estreitando ligeiramente. Então, o almirante da frota Sengoku pretende me apagar como uma ameaça em potencial, Ron murmurou, seu tom tingido de diversão. Parece que a força que demonstrei ao derrotar o Leão Dourado realmente o perturbou. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ron. O que Sengoku não poderia saber era que Ron havia adquirido os poderes da fruta flutuante do Leão Dourado. Enquanto aquele problemático Kizaru não aparecer, eles não conseguirão me pegar, Ron acrescentou, com a voz cheia de confiança. Quando eles partiram? Robin perguntou, seu tom cheio de preocupação enquanto se virava para Law. Law pensou por um momento antes de responder. Dizem que eles deixaram Marineford há 3 dias. Dada a velocidade de seus navios de guerra, eles já deveriam ter chegado ao Mar do Norte agora. O coração de Robin afundou, seus olhos se estreitaram enquanto ela processava a informação. Ela se virou para olhar para Ron, esperando avaliar sua reação. Para sua surpresa, Ron permaneceu calmo como sempre, tomando sua cola gelada com o mesmo comportamento relaxado, sem mostrar sinais de preocupação. Mordendo seu canudo, Ron lançou-lhe um sorriso tranquilizador. Relaxe. Os fuzileiros não vão nos pegar. A confiança em sua voz era tão inabalável que acalmou a turbulência no coração de Robin. Enquanto isso, Law olhou para Ron, completamente atônito. Esta não era uma busca comum, envolvia um almirante do quartel-general da Marinha e o lendário Garp, ambos trabalhando juntos. De onde vinha a confiança avassaladora de Ron? De repente, o olhar de Ron se aguçou e sua cabeça virou-se ligeiramente para sudeste. O que houve? Robin perguntou, notando a mudança em sua expressão. Falando no diabo, Ron disse com um sorriso fraco, seus olhos fixos na distância. Eles chegaram mais cedo do que eu esperava. Suas palavras causaram um choque em Robin, Law e seus companheiros de tripulação. Você está dizendo que Akainu e Garp já estão por perto? Law não conseguiu deixar de exclamar. Isso mesmo. Sem hesitar, Ron assentiu, então se levantou e olhou para os piratas do coração visivelmente tensos. Você pode voltar agora. Obrigado por me trazer essa informação. As palavras de Ron foram acompanhadas de um sorriso educado, mas o significado subjacente era claro. Era hora de eles partirem, antes que as coisas ficassem perigosas. Capítulo 124. Os 3 retornaram ao navio dos piratas do coração. Shashi e Beppo desabaram no convés, completamente aliviados, celebrando silenciosamente por terem conseguido manter suas vidas intactas ao não provocar aquele homem. Enquanto isso, Trafalgar Law estava no convés, sua longa espada apoiada em seu ombro. Ele olhou na direção onde o navio de Ron desapareceu na distância, um olhar de suspeita e contemplação em seu rosto. Capitão! A voz de Beppo o trouxe de volta ao presente. O que há de errado? Law, com seu característico chapéu de pele, continuou olhando para o sudeste, onde o navio de Ron havia desaparecido. Beppo, Shashi, quero ir dar uma olhada ali, disse Law abruptamente. Os 2 membros da tripulação congelaram por um momento antes de ficarem boquiabertos, olhando para ele em choque. O quê? Capitão, você está falando sério? Você não ouviu o que aquele cara acabou de dizer? Sim. Os almirantes da marinha estão chegando. Vou apenas observar de longe. No momento em que algo der errado, nós vamos embora imediatamente, Law respondeu firmemente, seu tom não deixando espaço para debate. Mas por quê? Beppo coçou a cabeça, visivelmente confuso. Law não respondeu imediatamente. Algo sobre essa situação o atormentava, um pressentimento de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele queria testemunhar isso em primeira mão.
Que tipo de confiança aquele homem chamado Ron possuía para enfrentar Akainu e Garp, duas das forças mais formidáveis dos fuzileiros navais? Nas águas do Mar do Norte, 6 navios de guerra da Marinha avançavam pelas ondas. No convés do navio de guerra central estava Garp, com os braços cruzados e seu chapéu em forma de cabeça de cachorro firmemente no lugar. Não muito longe dele estava um dos 3 almirantes dos fuzileiros navais, Akainu, exalando sua aura assustadora de sempre. Quando encontrarmos o garoto, eu cuido da captura, disse Garp, olhando para Akainu. Não me importa quem lida com isso, contanto que o prendamos, e Nico Robin, respondeu Akainu. Seu terno carmesim, casaco juches pendurado sobre os ombros e chapéu característico lhe davam uma presença inflexível e severa. A conversa terminou tão abruptamente quanto começou, deixando a atmosfera no navio de guerra sufocantemente tensa. Todos os fuzileiros a bordo estavam encharcados de suor frio, rezando para que essas duas potências temperamentais não começassem uma briga entre si. Em outro navio de guerra, no entanto, a atmosfera era notavelmente mais leve. Gion e Ina, duas figuras proeminentes entre as mulheres de elite dos fuzileiros navais, estavam no convés. A brisa do mar varria seus casacos e cabelos esvoaçantes, apresentando uma cena pitoresca de força e graça. Foi dito que eles solicitaram pessoalmente participar desta missão. Nunca pensei que o veria novamente. No campo de batalha, Gion murmurou, com a mão apoiada no punho da espada enquanto olhava para o oceano. Se ao menos ele entregasse Nico Robin. Isso é ridículo. Ina retrucou, claramente agitada. Aquele homem nunca abandonaria um membro da tripulação. Não está na natureza dele. Você está certo, Gion suspirou suavemente. Se ele fosse do tipo que faz uma coisa dessas, não seria o Ron que eles conheceram. Aquele cara deveria ter continuado apenas um viajante. Por que ele teve que trazer Nico Robin a bordo, sabendo muito bem que ela é um espinho no pé do governo mundial? Ina deu uma tragada no cigarro, encostada no corrimão com visível frustração. Quando o capturarmos, vou dar uma bronca nele, ela declarou com raiva. A frota seguiu em frente. Por fim, um navio apareceu no horizonte. Almirante Akainu, vice-almirante Garp, alvo confirmado. Um fuzileiro naval, examinando com um telescópio, identificou rapidamente a embarcação como seu alvo. Os olhos de Akainu se estreitaram enquanto ele olhava para o navio que se aproximava à distância, com um brilho frio e implacável brilhando em seu olhar. Ele ousa vir direto para nós? Que arrogância, ele disse, seu tom transbordando desdém. A distância entre os dois lados diminuiu rapidamente, diminuindo para menos de 1 quilômetro. Quando os olhos afiados de Garp e Akainu se fixaram no viajante, a figura do jovem de preto, parado calmamente no convés, tornou-se cristalina. Ron podia vê-los com a mesma clareza. Bem, não faltam rostos familiares, ele refletiu, seu olhar varrendo não apenas Garp e Akainu, mas também em direção a outro navio de guerra onde ele avistou Gion e Ina. A presença deles o surpreendeu um pouco. Ele não esperava que eles se juntassem a essa caçada. À medida que os dois lados se aproximavam, agora a apenas 500 metros de distância, o viajante parou. No navio dos fuzileiros navais, Garp, usando seu icônico chapéu em forma de cabeça de cachorro, gritou para Ron. Ron, garoto. Se você não quer ser arrastado para as profundezas de Impel Down como um criminoso, entregue Nico Robin. Você pode continuar suas aventuras e viagens, mas desista dela. Isso não vai acontecer, Ron respondeu com um sorriso, seu tom firme e sem hesitação. No navio da marinha adjacente, Tsuru e Ina ouviram suas palavras. Suas expressões ficaram complicadas, como se um conflito profundo estivesse se formando em seus corações. Bem, então Garp suspirou, sua expressão endurecendo. Acho que vou ter que levar isso a sério. Pegando uma bala de canhão próxima, ele a atirou em direção ao viajante com imensa força. Barragem de meteoros furiosos. Quando o submarino de Ló surgiu nas proximidades, os piratas do coração foram recebidos pela visão de Garp implacavelmente atirando balas de canhão no viajante. Cada ataque irrompia em explosões, enviando enormes jatos de água do mar para o ar. No entanto, por mais impressionante que o espetáculo parecesse, era óbvio para Ló que os ataques não tinham intenção verdadeira. Akainu, de pé com os braços cruzados, franziu a testa ligeiramente e lançou um olhar de soslaio para Garp. Garp, talvez tente levar isso a sério? Esses ataques são inúteis. Não insulte a força da minha barragem de meteoros furiosos, Garp retrucou. Seu tom era uma mistura de irritação e zombaria. Ele pegou outra bala de canhão e a arremessou com força ainda maior. Mas quando o projétil se aproximou do viajante, um único golpe de energia o cortou em 2. Os restos explodiram inofensivamente na água de ambos os lados do navio, fazendo o viajante balançar levemente. Por que ele ainda não correu? Ina exclamou, agarrando-se firmemente à grade do navio da marinha. Seu olhar estava fixo na figura do jovem no convés do viajante, empunhando uma lâmina negra e exalando um ar de calma que era totalmente inabalável. Aquele idiota. Ele realmente acha que pode enfrentar o vice-almirante Garp e o almirante Akainu de frente? Os olhos de Gion brilharam com um traço de intriga. Conhecendo Ron, ele não é de agir de forma imprudente. Deve haver algo mais nisso. Ron, garoto, gritou Garp pegando uma bala de canhão ainda maior, sua voz ecoando sobre os mares tumultuados. Experimente esta aqui, esfera de ferro imponente. No viajante, a figura de Ron ficou borrada enquanto ele executava uma técnica de passo rápido, desaparecendo do convés e reaparecendo no ar. Com um único e poderoso chute, a enorme bala de canhão foi arremessada de volta para os marinheiros. Akainu, observando isso com crescente impaciência, finalmente se moveu. Seu punho infundido com magma irrompeu com poder enquanto ele saltava para frente e esmagava a bala de canhão no meio do voo, enviando fragmentos voando em todas as direções. A explosão resultante iluminou o céu com um rugido ensurdecedor, e uma enorme onda de choque se espalhou, fazendo com que todos os 6 navios de guerra da marinha balançassem violentamente.
Pousando graciosamente de volta no convés de seu navio, o olhar frio de Akainu se voltou para Garp. Garp, seus ataques são ineficazes. Afaste-se e deixe-me cuidar disso. Calha a boca, Sakazuki. Garp latiu, sua voz cheia de irritação. Ele cerrou os punhos com força, as veias em sua testa inchando de frustração. A verdade é que Garp estava ficando irado. Maldito pirralho. Ele murmurou baixinho, olhando feio para Ron. Por que diabos ele não está correndo? Ele tem um desejo de morte? Para Garp, era desconcertante. Ele tinha saído de seu caminho para criar distrações, dando a Ron ampla oportunidade de escapar. No entanto, aqui estava ele, ainda mantendo sua posição. Vencer o Leão de Ouro deixou esse garoto convencido. Garp se irritou internamente. Ele não percebe que a força de Sakazuki está no mesmo nível do Leão Dourado em seu auge? E diferente de mim, ele é cruel o suficiente para matar sem hesitar. Em sua frustração, Garp pisou forte no convés do navio de guerra, fazendo-o inclinar. Então, com um salto poderoso, ele se impulsionou alto no ar. Seu casaco de justiça ondulou dramaticamente atrás dele enquanto ele mirava um soco colossal diretamente no viajante. A força bruta reunida no punho de Garp era sufocante. O ar ao redor dele espiralava com calor escaldante, formando ondas de choque visíveis. Antes mesmo que seu punho descesse, a pressão sozinha fez o ar ao redor parar, e o mar sob o casco do viajante afundou visivelmente sob o peso de sua aura. Garp está ficando sério, Gion murmurou suavemente, estreitando os olhos. Ao lado dela, a expressão de Ina ficou séria. Eu nunca vi o vice-almirante Garp lutar com força total antes, ela admitiu, segurando firmemente o corrimão. De volta ao viajante, Robin, Kunis, Bonnie e Enzo sentiram o peso esmagador da aura avassaladora de Garp. Era como se uma mão invisível estivesse pressionando seus ombros, forçando-os a se curvarem. Então, esse é o poder do herói da marinha, vice-almirante Garp. Kunis sussurrou com a voz trêmula. Diante do soco monstruoso de Garp, Ron não vacilou. Ele dobrou os joelhos levemente, então saltou para o céu para enfrentar o ataque de frente. Seu punho, pequeno comparado ao de Garp, cerrou-se firmemente enquanto ele despejava sua força nele. Ele enlouqueceu? No navio dos Piratas do Coração, a voz de Beppo tremia de descrença. É contra Garp que ele vai lutar. Law não disse nada, seus olhos fixos intensamente no confronto que se desenrolava diante deles. No espaço entre o viajante e os 6 navios de guerra, um velho e um jovem colidiram no ar, e seus punhos se chocaram com força titânica. Nenhum dos dois usou aqui, esta foi uma competição de pura força. Por um breve momento tudo ficou em silêncio. O mundo pareceu prender a respiração. Então, bum! O impacto explodiu para fora em uma onda de choque cataclísmica, energia preta e vermelha espiralando violentamente do ponto de colisão. Um rugido ensurdecedor ecoou pelos mares enquanto uma onda de pressão massiva ondulava para fora, agitando o oceano em um frenesi. Os navios de guerra Viajante e Marine balançaram violentamente sob o ataque. Até mesmo o submarino de Law, estacionado mais longe, não foi poupado, tremendo precariamente sob a força da explosão. O poder absoluto do confronto deixou todos, fuzileiros navais e piratas, pasmos e com medo. O punho de Garp colidiu com o de Ron, e ele sentiu a força irradiando do jovem. Apesar de sua experiência endurecida, Garp não conseguiu suprimir uma centelha de espanto interior. Esse pirralho. Quando ele conseguiu refinar sua força a tal ponto, Ron olhou nos olhos de Garp com um sorriso confiante, sua franja desgrenhada balançando levemente ao vento. Garp, meu velho, que tal? Bem impressionante comparado a antes, não é? Num piscar de olhos, Ron ativou a essência da força. Uma onda de vapor vermelho sangue irrompeu de seu corpo, envolvendo-o em uma aura de energia escaldante. O poder em seu punho aumentou dramaticamente, aumentando em mais 30%. Garp, sentindo o aumento repentino de força, jogou a cabeça para trás e riu muito. Valharra! Você realmente superou minhas expectativas, Ron. Mas... A voz de Garp caiu uma oitava, sua expressão mudando para algo mais assustador. Se você acha que isso é o suficiente para resistir ao meu punho do amor, você está prestes a sofrer outra coisa. Aceite esse soco e perceba seus limites, garoto. Antes que Ron pudesse reagir completamente, o punho de Garp passou por uma explosão de poder. A força pura que irradiava de seu soco era avassaladora, ofuscando a força que Ron tinha acabado de liberar. O equilíbrio que Ron mal conseguia manter foi quebrado em um instante. Com um estrondo ensurdecedor, a força aterrorizante do punho do amor de Garp destruiu a defesa de Ron e o lançou no oceano como um meteoro caindo no mar. A superfície da água parou por um momento. Um silêncio pesado caiu sobre o campo de batalha. Não se ouvia um único som, nem ondas nem gritos, apenas o gemido distante dos navios se ajustando à onda de choque persistente. De longe, Trafalgar Law estava paralisado no convés do navio dos Piratas do Coração, com as mãos tremendo enquanto seus olhos permaneciam fixos na cena. Seus lábios se moveram, mas sua voz saiu rouca. Este é o poder do herói marinho Garp? A força lendária do homem diante dele parecia surreal. Para manter uma força tão avassaladora na sua idade, que tipo de ser monstruoso ele era? Os pensamentos de Law dispararam enquanto seu olhar disparava para o ponto onde Ron havia desaparecido sob a superfície do oceano. Esse cara realmente planeja lutar contra um monstro como esse? Mesmo com sua determinação, uma tênue sombra de dúvida surgiu no coração de Law. Capítulo 125. Cerquem o navio e capturem os criminosos. Ron e Nico Robin, Akainu ordenou friamente, com os braços cruzados e o rosto tão severo como sempre. O ajudante ao lado dele voltou a ficar em posição de sentido e respondeu imediatamente, sim, senhor. Ordens foram retransmitidas rapidamente, e 6 navios de guerra da marinha começaram a se mover para cercar o viajante. Os fuzileiros navais nos conveses dos navios apontaram seus rifles para o alvo, prontos para atirar a qualquer momento. Se o vice-almirante Garp está falando sério, parece que não há saída para eles. Gion suspirou suavemente com um traço de pena na voz.
Aquele idiota! Ina bateu a mão no corrimão, frustração e raiva estampadas em seu rosto. De repente, os olhos penetrantes de Gion se estreitaram e ela voltou seu olhar para a retaguarda da frota. 2 enormes ataques voadores, cada um com mais de 100 metros de comprimento, cortavam o ar, indo diretamente para seus navios de guerra, incluindo aquele em que estavam. Sem hesitar, Gion desembainhou sua lâmina. Um golpe imbuído com o poder total de um grande espadachim colidiu com os ataques recebidos, neutralizando-os em uma explosão de energia atrás da frota. As vibrações do choque repercutiram nos navios, fazendo com que os fuzileiros navais se voltassem para o local da perturbação. Ataque inimigo! Preparem-se para a batalha. Ina e os outros oficiais avaliaram rapidamente a situação, seus gritos quebrando o silêncio atordoado. Tanto a Kainu quanto o Garp lançaram um olhar para trás. Um pequeno barco de madeira apareceu atrás da frota. De pé na proa estava uma figura encapuzada de preto, lâminas gêmeas na mão. Os fuzileiros dispararam seus canhões sem hesitação, mas a figura se moveu com precisão mortal. 7 ou 8 balas de canhão explodiram no ar, cortadas de forma limpa por arcos de energia de espada. As ondas de choque jogaram o capuz da figura para trás, revelando uma garota com olhos penetrantes e um rosto afiado e determinado. Era Kuina. Seu rabo de cavalo azul balançava atrás dela enquanto ela carregava 2 espadas, uma vado e shimonji, uma das 21 espadas de grande grau e uma lâmina das 50 lâminas de grau habilidoso. Seu olhar estava fixo nos navios de guerra à frente com intensidade gelada. Ela é cúmplice do viajante Ron, ousar atacar os fuzileiros navais. A voz de Akainu ficou fria quando seu punho direito enluvado começou a se transformar em magma derretido, emitindo um calor opressivo. Almirante Akainu, não há necessidade de você intervir. Eu cuido disso, disse Gion calmamente, com a mão apoiada no punho da espada enquanto observava Kuina se aproximando. Akainu olhou para ela por baixo do boné e então assentiu. Como quiser. O magma recuou de seu braço e o calor escaldante se dissipou, causando uma onda de alívio entre os fuzileiros navais. Estilo das 2 espadas, tornado unificado. Kuina lançou uma poderosa técnica de espada, enviando um corte espiral de energia em direção aos navios de guerra. Em resposta, a figura de Gion ficou turva enquanto ela usava Soru, desaparecendo de vista e reaparecendo na popa de seu navio de guerra. Com um único golpe horizontal de sua lâmina, um raio de energia de espada rosa rasgou o ataque de Kuina, dispersando o tornado em um instante. Você é aliado de Ron? Gion perguntou com um sorriso fraco. Sua esgrima não é ruim. Qual é seu nome? Kuina permaneceu em silêncio, seus olhos afiados fixos em Gion, seu aperto em suas espadas aumentando. Enquanto isso, a bordo do navio dos Piratas do Coração, o pânico estava se instalando. Os 6 navios de guerra da marinha estavam se aproximando do viajante. Capitão, precisamos ir embora agora. Beppo pediu, sua voz cheia de urgência. Sim, sim. Esse é um almirante da marinha e o herói dos fuzileiros navais. Não há como alguém escapar da perseguição combinada deles. Shashi acrescentou, seu rosto pálido. Se não formos embora quando eles acabarem com Ron, seremos os próximos. Os 2 agarraram Trafalgar Law pelos braços. Seu desespero era evidente. Law, no entanto, não conseguia tirar o olhar da cena que se desenrolava diante dele. Seus olhos piscaram com hesitação. Esse era realmente o fim? Não havia realmente nenhuma chance de sobrevivência? Será que aquele homem Ron não passa de um tolo perseguindo um sonho impossível? Não. Algo não estava certo. Assim que os instintos de Law gritaram um aviso, o inesperado aconteceu. Os 6 navios de guerra da marinha que cercavam o viajante de repente começaram a balançar violentamente. O que está acontecendo? Tina e os outros oficiais da marinha ficaram igualmente atordoados, com rostos cheios de descrença. As sobrancelhas de Akainu franziram profundamente. O que está acontecendo? Não temos certeza. Os navios estão fora de controle, gaguejou o ajudante com pânico na voz. Os olhos de Garp se moveram para baixo, focando na superfície do mar. Por um momento, um lampejo de espanto cruzou seu rosto. Isso é. No campo de batalha, os golpes de Kuina foram mais uma vez interceptados pela esgrima de Gion. Assim que Kuina se preparou para atacar novamente, seus movimentos congelaram. Seus olhos se arregalaram em choque quando ela viu o navio de guerra sob os pés de Gion começar a subir no ar. O quê? A própria Gion hesitou, sua compostura habitual dando lugar a um raro momento de surpresa. À distância, Law, Beppo, Shashi e o resto dos Piratas do Coração olhavam em silêncio atordoados. Os 6 enormes navios de guerra estavam subindo, desafiando a força da gravidade enquanto flutuavam cada vez mais alto acima do mar. O que diabos está acontecendo? Akainu examinou os arredores, sua fúria crescendo. Isso tem que ser. Sem dúvida, é o poder da fruta flutuante. Garp disse gravemente, de pé no convés agora levitando de seu navio de guerra. O quê? Akainu virou-se para Garp, sua voz afiada. Mas o Leão Dourado já deveria estar morto. Eles haviam verificado a morte de Shiki, o Leão Dourado, antes desta missão. Não havia possibilidade de erro. Você está certo, uma voz clara e jovem ecoou através do oceano. Todos de Akainu e Garpaína e os fuzileiros navais se viraram em direção ao som. Pairando sobre o mar para onde o soco de Garpo havia enviado antes, a figura vestida de preto do viajante Ron estava de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas. Sua expressão era relaxada. Um leve sorriso brincava em seus lábios enquanto ele olhava para os 6 navios de guerra flutuantes e os fuzileiros navais atordoados a bordo deles. O Leão de Ouro está realmente morto, disse Ron, levantando a mão direita com a palma voltada para cima. Mas seu poder não morreu com ele. Um brilho travesso brilhou em seus olhos quando ele declarou, agora pertence a mim. Enquanto as palavras de Ron caíam, seu navio, o viajante, se libertou das amarras da gravidade.
Sob inúmeros olhares atônitos, ela começou a ascender rapidamente para o céu. Os fuzileiros navais nos navios de guerra observavam, com os rostos cheios de choque, enquanto Ron flutuava sem esforço acima do mar. Entre eles, a surpresa inicial de Garp gradualmente se transformou em compreensão. Não é de se admirar que esse pirralho tenha ousado correr tal risco, ele murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Ficou claro agora. Ron havia aprendido os poderes da fruta flutuante, garantindo que os fuzileiros navais não pudessem prendê-lo. Que patifizinho astuto, disse Garp, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Mas assim que aquele sorriso apareceu, uma aura intensa e sufocante surgiu ao lado dele. Garp virou a cabeça bruscamente para ver Sakazuki, conhecido como Akainu, olhando friamente para Ron por baixo do boné. Seu braço direito já estava se transformando em magma derretido, seu calor aterrorizante distorcendo o ar ao redor. Sakazuki, esta operação é minha responsabilidade, disse Garp franzindo a testa. Esse pirralho se tornou perigoso demais para ser ignorado, respondeu Akainu, com um tom áspero e inflexível. Fixando o olhar em Ron, o braço derretido de Akainu borbulhou ameaçadoramente. Devo matá-lo aqui e agora. Este mar não tolerará a ascensão de um quinto imperador. Com isso, Akainu pisou forte, impulsionando-se para fora do navio de guerra levitando. Seu braço revestido de magma tomou a forma de um cão feroz enquanto ele mirava um soco devastador em Ron, que flutuava acima do mar. Cão do inferno Lótus Vermelho. O calor do ataque fez com que a água do mar ao redor fervesse violentamente. Ron sentiu o poder destrutivo avassalador do golpe que se aproximava. Ele não tentou bloqueá-lo diretamente, mas, em vez disso, confiou em sua agilidade aprimorada do Gepo, impulsionando-se para longe em alta velocidade. Quando o soco de magma de Akainu atingiu o mar, a água instantaneamente se transformou em nuvens ondulantes de vapor. O calor intenso solidificou o magma, formando um terreno negro e rochoso na superfície da água. De pé sobre ele, a figura imponente de Akainu exalava ameaça. Uma intenção assassina tão aterrorizante, digna de um almirante da marinha, disse Ron, olhando para Akainu com um leve sorriso. Mas temo que não seja o suficiente para me intimidar. Ainda flutuando sobre o mar, Ron cruzou os braços e continuou. Eu poderia ter evitado confrontá-lo completamente. Mas já que o governo mundial e os marinheiros insistem em me entregar um presente tão grandioso e forçando alguém como eu, que não tinha intenção de se opor a você, a se tornar seu inimigo, então devo retribuir o favor adequadamente. Suas palavras calmas continham um fundo de ameaça. De repente, os 6 enormes navios de guerra suspensos no ar começaram a inclinar-se para baixo. Gritos de terror irromperam dos fuzileiros navais a bordo enquanto eles despencavam no mar como bolinhos jogados em água fervente. Mas Ron não tinha terminado. Enquanto Akainu se preparava para lançar outro ataque, os 6 navios de guerra flutuavam diretamente acima de sua cabeça sob o controle de Ron. Com o movimento do pulso de Ron, a levitação cessou. As enormes embarcações, agora sujeitas à gravidade mais uma vez, arremessaram-se para baixo em direção a Akainu. A expressão de Akainu permaneceu fria, não demonstrando nenhuma consideração pelos fuzileiros ainda agarrados aos navios em queda. Erguendo seu punho coberto de magma, ele desencadeou outro ataque devastador. Grande erupção. O soco vulcânico disparou para cima, obliterando os navios de guerra que desciam em um instante. O impacto fez com que os fragmentos derretidos chovessem como meteoros de fogo. Felizmente Garp, Ina e outros oficiais da marinha agiram rapidamente, resgatando os soldados restantes a bordo dos navios de guerra momentos antes de serem pegos no inferno de fogo. Com uma explosão estrondosa, o soco de magma de Akainu continuou sua trajetória, avançando em direção a Ron como um vulcão em erupção. Sua escala e poder eram avassaladores. Pairando no ar, Ron apertou os olhos levemente para o punho de magma que se aproximava. Com um movimento calmo, mas decisivo, ele sacou sua lâmina, Shuzui. Respiração solar, concentração total. O ar ao redor de Ron mudou, seu corpo exalando uma aura de foco e poder absolutos. Com um som metálico agudo, sua lâmina ficou envolta no tom negro azeviche do armamento aqui. O poder aterrorizante da fruta flutuante se estendeu ao longo da lâmina da espada, amplificando sua força ainda mais. Ron ergueu a lâmina bem alto, seus olhos ardendo com uma determinação inabalável, pronto para enfrentar a força vulcânica de frente. Ron, que havia alcançado o reino de um grande espadachim, desferiu um golpe devastador em direção ao ataque aterrorizante que vinha de baixo. Purgatório. Naquele instante, sob os olhares atordoados de todos os presentes, um corte imbuído de chamas negras irrompeu de sua lâmina. A energia da espada se estendeu por milhares de metros, carregando o poder de aparentemente dividir o mar em dois, e desceu do céu com força imparável. No momento em que colidiu com o punho de magma vulcânico de Akainu, que se assemelhava a uma erupção vulcânica, uma explosão ofuscante de luz ardente irrompeu. Era tão brilhante quanto o próprio sol. Uma onda de choque devastadora espalhou-se em todas as direções, trazendo consigo um calor insuportável. Num raio de 1000 metros, o mar fervia violentamente. A superfície borbulhava e espumava, enviando nuvens de vapor para o céu. Inúmeros peixes emergiram de barriga para cima, suas formas sem vida espalhadas pela água. Mesmo a 1000 metros de distância, no navio dos Piratas do Coração, a onda de choque atingiu o local, incendiando tecidos e tábuas de madeira a bordo. No entanto, Ló, Beppo e os outros membros da tripulação mal notaram as chamas ao redor deles. Gotas de suor rolavam por suas testas enquanto eles estavam congelados, suas expressões cheias de admiração e descrença enquanto olhavam para o campo de batalha distante. No centro do caos, o mar estava em total agitação. Uma enorme rachadura de vários milhares de metros de comprimento e dezenas de metros de profundidade dividiu o oceano, e a água ainda não havia se recuperado do golpe devastador. Chamas negras, queimando com fúria implacável, pontilhavam a superfície, recusando-se a serem extintas.
O mar se agitava violentamente enquanto torrentes de água invadiam um enorme abismo, criando ondas gigantescas que pareciam arranhar o céu. Acima no céu, fragmentos de detritos vulcânicos derretidos choveram como meteoritos. Eles caíram pesadamente no mar tumultuado, aumentando a cena apocalíptica. A paisagem havia se transformado em um purgatório infernal, um mundo em chamas, onde o próprio mar parecia ferver sob a ira dos deuses. Capítulo 126. Era quase impossível acreditar que a devastação diante de seus olhos era resultado de uma batalha entre apenas duas pessoas. O terror absoluto da cena. Centenas de fuzileiros navais flutuando na superfície do mar ficaram paralisados de medo. No distante navio dos Piratas do Coração, Beppo e Shashi caíram de joelhos fracos no convés, suas pernas tremendo incontrolavelmente. Até Law não conseguiu evitar deixar algumas gotas de suor frio escorrerem pelo seu rosto. Aquele cara, ele está realmente lutando contra um almirante da marinha? Alto no céu, viajante flutuava vários quilômetros acima do oceano. A mão direita de Ron, segurando a lâmina negra Shuzui, tremia levemente e sua boca sangrando. Suspenso no ar a 100 metros acima do mar, ele olhou para Akainu, que estava em cima de uma espessa placa de magma solidificado. Um leve sorriso puxou os lábios de Ron. Parece que você não vai me matar hoje. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar na Grand Line ou no Novo Mundo. Com isso, ele casualmente balançou sua espada, enviando vários golpes cortantes no ar em direção ao oceano abaixo. Diante dos olhos dos fuzileiros navais flutuando no mar, e até mesmo dos distantes Piratas do Coração, um enorme bloco retangular de água, com milhares de metros de comprimento, 100 metros de largura e igualmente alto, surgiu do oceano como um enorme tijolo de líquido. Era como se o próprio mar tivesse sido esculpido. Os fuzileiros na água olhavam em choque, seus olhares fixos no bloco de água imponente acima. Eles estavam atordoados, sem palavras, suas expressões congeladas em descrença. Era como se o céu e o mar tivessem sido invertidos. Separada do oceano, a água do mar não é nada além de água comum. Você acha que algo assim pode me machucar? O olhar frio de Akainu varreu o enorme bloco de água suspenso acima dele. Sua metade direita havia se transformado completamente em magma derretido. Quem sabe? Ron, com o rosto levemente pálido, sorriu fracamente. Ele abaixou o dedo com um gesto casual. O colossal bloco de água pareceu perder alguma força invisível que o mantinha unido. Com um estrondo ensurdecedor, ele desmoronou, milhões de toneladas de água do mar caindo em cascata para baixo com um ímpeto incontrolável, engolfando os fuzileiros abaixo em pânico total. Grande erupção. Akainu lançou um punho de magma, ainda mais poderoso que seu ataque anterior, com o objetivo de conter o ataque maciço de água. Enquanto isso, Garp desferiu um soco estrondoso, e Gion desembainhou sua lâmina, golpeando para cima com uma espada que se estendeu por 1 quilômetro. Akainu revidou em desafio, enquanto Garp e Gion trabalharam para proteger os fuzileiros mais fracos do impacto do ataque avassalador. Mesmo quando a água do mar foi quebrada e fragmentada pelos ataques combinados, a força bruta da água caindo no mar ainda enviava ondas gigantescas para longe. Os Piratas do Coração, embora distantes, não foram poupados. Seu navio balançou violentamente em meio às ondas colossais. Este é meu presente de despedida. A voz de Ron se estendeu sobre o caos, calma, mas cheia de uma ponta afiada. Flutuando 100 metros acima do mar, ele embalou a jovem espadachim que havia atacado o navio de guerra antes. Seu tom era de zombaria enquanto ele se dirigia a Akainu, Garp e os outros abaixo. Faça-me um favor. Diga isso ao governo mundial e aos marinheiros. Se eles insistem em rotular esse viajante livre como um criminoso, eu alegremente viverei de acordo com o título. Ele olhou para o mar abaixo, seus olhos encontrando brevemente os de Garp e Gion, assim como os de Ina, que estava se apoiando fracamente em Gion para se apoiar. Seu sorriso se aprofundou. Vamos nos encontrar novamente na Grand Line. Com essas palavras de despedida, Ron ascendeu rapidamente ao céu. Em instantes ele desapareceu da vista de todos, deixando para trás um campo de batalha devastado e uma frota de fuzileiros lutando contra a devastação. Garp e Gion ficaram em silêncio, com expressões complicadas. Ina, com sua força minada após ser exposta à água do mar, só conseguiu se apoiar em Gion. Apesar de seu estado enfraquecido, ela tinha ouvido e visto tudo. Um leve sorriso enfeitou seus lábios. Isso está bom. Enquanto isso, Akainu estava em cima de seu magma, seu rosto pálido. Seus punhos cerrados firmemente dentro de suas luvas, sua intenção de matar palpável, olhos escuros como a noite. Uma raiva fervente fervia dentro dele enquanto ele cuspia 2 palavras entre dentes cerrados. Aquele bastardo. Bem acima das nuvens, o viajante deslizava pelo céu como um navio celestial, cercado por infinitos mares de névoa. Kunis, Robin e Bonnie estavam a bordo, suas expressões ainda tingidas de descrença. Embora Ron tivesse explicado suas intenções antes, escapar de Garp e Akainu vivo e agora navegar livremente pelos céus parecia quase surreal. Isso significa, Bonnie perguntou animadamente, que com os poderes da fruta flutuante do capitão, agora podemos ir a qualquer lugar que quisermos através do oceano inteiro? Não precisamos mais nos preocupar com bloqueios da marinha? Contanto que não encontremos nenhum usuário de Akuma no Mi com habilidades de voo, isso é correto, Robin disse suavemente, assentindo. Cheio de alegria, Bonnie abraçou a pequena raposa das nuvens sul com entusiasmo. Capitão, é incrível. Eu sabia que entrar neste navio era a melhor decisão de todas. Robin riu levemente, mas Kunis percebeu que suas mãos tremiam quando ela levantou a xícara de chá. Então nem Robin estava tão calma quanto parecia. Claro, Robin não conseguia permanecer calmo. Afinal, Ron havia deliberadamente procurado Garp e Akainu, 2 das figuras mais poderosas dos mares, e não apenas sobreviveu, mas escapou ileso. Quem em sã consciência tentaria tal coisa? Nem mesmo os piratas mais insanos ousariam desafiar tais probabilidades. Mas Ron não apenas ousou, ele teve sucesso. E no processo, ele destruiu 6 navios de guerra da marinha.
Foi como se ele tivesse dado um tapa na cara dos fuzileiros navais e do governo mundial. Este incidente vai aumentar a recompensa do capitão novamente, com certeza. Isso é uma ótima notícia. Será que finalmente vou ganhar uma recompensa também depois disso? Disse Bonnie, seu rosto se iluminando de antecipação. Ela se aninhou contra o pelo macio e fofo de Sue, como se buscasse conforto em sua própria excitação. Uma recompensa. Os olhos de Enzo brilharam de entusiasmo, seu pequeno rabo abanando rapidamente. Já ouvi falar disso da irmã Robin antes. É a coisa que representa o quão forte alguém é, certo? Eu também vou ganhar um? Provavelmente não, respondeu Kunis de onde estava encostada na grade, olhando para o vasto mar de nuvens diante deles. Seu cabelo dourado balançava suavemente na brisa, emoldurando seu rosto inocente e angelical como se ela pertencesse aos próprios céus. Afinal, não somos tão famosos quanto o capitão ou Robin. É verdade, Bonnie admitiu com um suspiro, sua excitação diminuindo. Os olhos esperançosos de Enzo escureceram um pouco, e seu rabo diminuiu o movimento. Enquanto eles conversavam no navio. No céu, Ron voou firmemente em direção ao navio viajante flutuante. Ele segurou Quina firmemente em seus braços em um clássico transporte nupcial. Fiquem parados, estamos quase lá, disse Ron, com um tom tranquilizador. Quina corou levemente, seu comportamento orgulhoso e composto abalado. Seu rosto delicado mostrou traços de constrangimento, e ela se encolheu levemente em seus braços. Por quê? Por que você está me carregando desse jeito? Haha, não pense muito, Ron riu, claramente gostando da reação dela. Como eu não pude pensar nisso? Você está fazendo isso de propósito, não é? Quina estufou as bochechas, sua voz aumentando indignada enquanto ela esticava a mão para beliscar as bochechas dele. Ron deixou que ela puxasse seu rosto sem resistência, seu sorriso brilhante nunca desaparecendo. Faz tanto tempo, Quina. Eu não esperava ver você aqui hoje. Você veio porque ouviu as notícias? As mãos dela pararam. Olhando em seus olhos sinceros, Quina soltou suas bochechas e assentiu levemente. Sim, eu segui a trilha dos navios dos fuzileiros. Obrigado, disse Ron, com a voz cheia de gratidão genuína. Já faz 6 anos, ele continuou com um sorriso gentil. Você cresceu daquela criança moleca para uma linda garota. O rosto de Quina ficou vermelho. Ela rapidamente cruzou os braços e olhou para ele. Seu foco está totalmente equivocado. Eu não quis dizer isso. Idiota. Quina estendeu a mão até sua espada, e seu punho bateu na cabeça de Ron. Ai! Ron gritou dramaticamente, fazendo Quina revirar os olhos apesar do rubor persistente. Quando finalmente desembarcaram a bordo do viajante, as 3 mulheres no convés, Robin, Kunis e Bonnie, ficaram surpresas. Quem é? Kunis perguntou curiosamente. Este, disse Ron orgulhosamente, é o imediato deste navio, Quina. De pé ao lado dele, Quina olhou para as 3 mulheres com um ar de calma autoridade. Então, ela virou seu olhar afiado para Ron, sua voz tingida com sutil sarcasmo. Eu não esperava que todas as suas companheiras de tripulação fossem tão lindas, Ron. Ron coçou a nuca desajeitadamente, sorrindo sem graça. Assim que se apresentaram Robin, Kunis, Bonnie e Enzo rapidamente se aproximaram de Quina. Eles souberam de seu ataque ousado aos navios da marinha para proteger Ron, apesar das probabilidades esmagadoras. A admiração deles por ela cresceu imensamente. A cautela inicial que eles tinham em relação a essa nova companheira derreteu, substituída por respeito e camaradagem genuína. Enfrentar os fuzileiros navais de frente nessa situação, lutar contra eles pelo bem de Ron. Quanta coragem e determinação isso exige! Robin, Kunis e Bonnie trocaram olhares significativos. Em Quina, eles viram o tipo de lealdade e força que justificava as constantes menções de Ron a ela. Ela não era apenas a primeira companheira, ela era aquela em quem ele confiava de todo o coração, aquela que o havia apoiado diante de probabilidades impossíveis. Esta era Quina, a lendária primeira companheira do viajante. Nesse momento, as 3 mulheres silenciosamente reconheceram o papel de Quina como a primeira companheira em seus corações. Ao anoitecer, o viajante vagava sem rumo pelo mar de nuvens, sua silhueta como um pequeno barco em meio aos tons vibrantes do sol poente. Quando deixei Vila Foosha, passei algum tempo viajando pelo Mar do Leste antes de finalmente me juntar a uma tripulação pirata que seguia para a Grand Line. Ron e Quina sentaram-se frente a frente em uma pequena mesa no convés, contando os acontecimentos de suas vidas ao longo dos 6 anos em que estiveram separados. Diante deles, os copos continham um vinho de fruta especial, um presente de Makino quando Ron deixou a Vila Foosha. Ele o guardou todos esses anos, esperando pela ocasião perfeita. Hoje, com Quina aqui, parecia o momento certo para finalmente abri-lo. Na cozinha, Kunis se ocupava preparando o jantar com Robin e Bonnie lhe dando uma mão. Esta noite, eles estavam oferecendo um grande banquete para receber Quina a bordo adequadamente. O aroma de pratos deliciosos flutuava pelo navio, criando uma atmosfera calorosa e convidativa. Enquanto isso, Enzo havia recuado para a sala de treinamento de gravidade. Testemunhar o choque entre Ron e Garp mais cedo só havia aprofundado sua consciência de sua própria fraqueza. Na verdade, Enzo não era fraco de forma alguma. Tendo dominado o Ashoken vários outros estilos de artes marciais, assim como as técnicas, Soru e Hankyaku, e até mesmo empunhando o armamento aqui, ele já era uma força formidável nos mares. Mas comparado aos monstros ao seu redor, Ron e as outras figuras extraordinárias que ele encontrou, sua força parecia insuficiente. Em outro lugar no navio, Su descansava contente sob a árvore no convés gramado, com seu rabo fofo enrolado em volta de si enquanto cochilava pacificamente. Todo o navio exalava um ar de harmonia e aconchego, um refúgio no vasto céu. No entanto, embora a tranquilidade reinasse a bordo do viajante, os oceanos abaixo estavam tudo, menos calmos. Em algum lugar distante, as ondas surgiam violentamente, rugindo com ferocidade incontrolável, como se anunciassem a chegada de outra tempestade.
A fúria do mar era um contraste gritante com um navio sereno flutuando, um lembrete silencioso de que o mundo além de seu santuário estava sempre oscilando no caos. Capítulo 127. O viajante Ron, com uma recompensa de 430 milhões de belis, encontrou o almirante Akainu e o vice-almirante Garp no Mar do Norte. Ele escapou com sucesso. E confirmado, o viajante Ron herdou as habilidades da fruta flutuante do lendário Leão Dourado. 6 navios de guerra sob o comando de Akainu e Garp foram destruídos pelos poderes de sua Akuma no Mi. Mais de 50 fuzileiros ficaram feridos, mas nenhum fatalmente. O viajante Ron e sua tripulação escaparam ilesos. O viajante Ron levou um soco do vice-almirante Garp e bloqueou um ataque do almirante Akainu com sua espada, dividindo o mar por vários quilômetros. Sua força agora foi confirmada para rivalizar com a de um mestre espadachim. Uma misteriosa garota de cabelos azuis, suspeita de ser companheira de Ron, atacou um navio de guerra, exibindo o que parece ser a força de um grande espadachim. O viajante Ron avisa diretamente o governo mundial e os fuzileiros navais. Vocês vão se arrepender disso no futuro. O terror da fruta flutuante e dos mares que ela agitava. Um prodígio de 17 anos, comandando os céus a bordo de um navio da liberdade. O quinto imperador do mar está prestes a emergir. Com esses relatórios explosivos do Mar do Norte, o mar inteiro ficou em alvoroço. Todos entenderam uma coisa. Uma nova potência jovem surgiu nos mares. Ao contrário de Shanks, que gradualmente ascendeu à proeminência, a ascensão de Ron foi muito mais chocante e rápida, forçando seu nome nas mentes de todas as grandes forças e indivíduos fortes dos mares. O viajante Ron, antes apenas uma lenda sussurrada nos mares distantes, agora era um nome que causou uma tempestade na Grand Line e até no Novo Mundo. Em uma ilha remota no cinturão da calma, o reino de Amazon Lily, uma discussão intensa estava acontecendo no palácio da tribo Kuja. O herói da marinha Garp e o almirante Akainu falharam em capturá-lo. O viajante Ron declarou oficialmente uma ruptura com os marinheiros e anunciou sua entrada na Grand Line. Este evento marcará o início de uma nova lenda nos mares? A anciã Neon, apoiada em sua bengala, leu em voz alta o jornal. Sua voz tremeu levemente enquanto ela continuava, poderia este mar estar dando boas-vindas ao seu quinto imperador? Sentada no topo de seu trono, Boa Hancock, a imperatriz pirata e uma dos 7 Shichibukais, parecia indiferente. Ela se reclinou preguiçosamente, sua mão esbelta apoiando seu rosto requintado. Seus profundos olhos azuis, de tirar o fôlego, se abriram levemente enquanto ela ouvia as palavras do ancião Neon. O quinto imperador? Sandersonia, sua irmã mais nova, parecia chocada. Aquele cara, Ron, não era apenas um novato de pouco tempo atrás. Esses jornais exageram tudo. Marigold, a outra irmã mais nova, zombou, cruzando os braços e estalando a língua. Como alguém pode se qualificar para essa posição tão facilmente? Para se tornar um imperador, a força bruta não é suficiente por si só. O que você acha, Princesa Cobra? A anciã Neon voltou seu olhar para Hancock. Em seu trono, Hancock permaneceu equilibrada, descansando o rosto contra a mão. Seu comportamento era uma imagem de preguiça, indiferença e suprema confiança, sua beleza deslumbrante e fria como sempre. O que importa se o mar ganhar um quinto imperador? A voz de Hancock estava calma e distante. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Claro que sim. Você é um dos 7 Shichibukais. A anciã Neon retrucou bruscamente, batendo sua bengala no chão em exasperação. Se o equilíbrio entre os 7 Shichibukais, os 4 imperadores e os fuzileiros navais for interrompido, a dinâmica de poder do mar mudará drasticamente. Você acha que a Amazon Lily permanecerá tão pacífica e estável quanto é agora? Você é a imperatriz governando esta ilha. Você não deveria pelo menos levar essas questões a sério, Princesa Cobra? Me chame de Dama Princesa Cobra. Hancock lançou-lhe um olhar frio, seu tom cheio de desdém. Eu não preciso de sua orientação sobre o que devo fazer. Não importa como os mares mudem, eu sempre protegerei esta ilha. Levantando-se de seu trono, o longo cabelo preto de Hancock caía em cascata por suas costas como uma cachoeira. Sua pele impecável de porcelana, combinada com seu rosto deslumbrante e sua figura alta e voluptuosa, personificava perfeitamente seu título de mulher mais bonita do mundo. Com uma mão apoiada no quadril e a parte superior do corpo ligeiramente inclinada para trás, ela apontou imperiosamente para o ancião Neon com a outra mão. Sua voz estava cheia de orgulho quando ela declarou: eu sou forte o suficiente e bonita o suficiente para que não importa o que eu faça, eu sempre serei perdoada. Ah, Princesa Cobra. Que beleza! Sandersonia e Marigold olharam para ela com adoração desenfreada, seus rostos cheios de admiração e adoração. Dentro do castelo assustador na ilha Kuraigana. Um corte que atravessa vários quilômetros de mar com chamas negras queimando. Mihawk, o maior espadachim, estreitou os olhos enquanto olhava para o jornal em suas mãos. O viajante Ron, um grande espadachim de 17 anos. Interessante. Você acha que pode ser meu oponente? Olhos de gavião. Mihawk largou o jornal, tomou um gole de seu chá vermelho e então pegou sua espada negra, a grande espada suprema, Yoru. Depois de prendê-la nas costas, ele colocou sua cartola preta e caminhou em direção à porta. Com o título de mais forte do mundo, ele estava solitário no topo. Ele não encontrava um oponente digno de seu tempo há muito tempo. Que chato. Dressrosa. Aquele garoto realmente recebeu o poder do Leão de Ouro? Don Quixote do Flamingo apertou o jornal com força na mão, sua expressão escurecendo a cada segundo que passava. Do Flamingo? Trebol, com o nariz escorrendo, olhou para ele. 6 anos. E esse garoto já cresceu a ponto de conseguir bloquear um ataque daquele esquisito Akainu? Do Flamingo cerrou os dentes, seu rosto estava nublado de raiva. Quão assustador é o potencial desse garoto! Pela primeira vez, ele sentiu um arrepio de ameaça vindo de um lugar distante. Meu senhor, esse cara é forte, mas é só ele. Diamante falou em um tom sombrio. Se ele ousar vir para o Novo Mundo para Dressrosa, lidaremos com ele juntos e o eliminaremos.
Os outros executivos da família Don Quixote voltaram o olhar para Doflamingo, sentado em seu trono, banhado em sombras. Doflamingo abaixou a cabeça e de repente começou a rir sinistramente. Nós nem precisamos levantar um dedo. O governo mundial e os fuzileiros navais não ficarão de braços cruzados enquanto um quinto imperador emerge nos mares. Os 4 imperadores não permitirão que outro imperador se levante. Um governante de 17 anos? Blá blá blá, que piada. Como os velhos do governo mundial puderam permitir isso? Doflamingo levantou a cabeça, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. Se aquele garoto ousar entrar na Grand Line e no Novo Mundo, a menos que ele fique no céu para sempre, o que o espera será um ataque conjunto dos fuzileiros navais, dos 7 Shichibukais e possivelmente até dos 4 imperadores. E se ele se juntar a um dos 4 imperadores? Trebol não pôde deixar de perguntar. Isso é impossível. Nem o Barba Branca aceitaria esse cara agora. Doflamingo balançou a cabeça. Se um poder do nível do imperador ganhasse um lutador de alto nível com habilidades que pudessem rivalizar com o imperador e com tamanha juventude, sua presença deixaria os outros 3 imperadores cautelosos, e os marinheiros nunca tolerariam isso. No final, isso levaria a uma caçada massiva contra ele de todos os lados. Nem mesmo Barba Branca, o mais forte entre os 4 imperadores, conseguiu resistir. Aquele garoto é simplesmente muito feio. Sua idade, sua força, sua habilidade, até mesmo sua existência está começando a deixar algumas pessoas desconfortáveis. Aqueles no topo do poder mundial não podem permitir que ele exista. Se eles se sentirem ameaçados por ele, não haverá lugar para ele neste mar. Enquanto a risada zombeteira de Doflamingo ecoava, seus subordinados na família Don Quixote trocaram olhares inquietos, sem saber o que pensar. Capítulo 128. De fato, exatamente como Doflamingo previu. Depois de saber do incidente do Mar do Norte, o governo mundial ficou furioso. Em meio à fúria, os 5 anciões ficaram chocados quando revisaram as ações desse garoto de 17 anos chamado Ron nos últimos anos. Nem eles conseguiram esconder sua crescente apreensão. Aos 11 anos, ele tinha apenas a força equivalente a um oficial da marinha. No entanto, em apenas 6 anos, ele já havia crescido a um nível capaz de enfrentar um almirante de frente. Esse potencial era simplesmente assustador. E agora ele também havia dominado os poderes problemáticos e formidáveis da fruta flutuante. Para piorar a situação, o último sobrevivente de Chara, alguém que poderia decifrar os ponêglifos, Nico Robin, estava em seu navio. Era como se todos os problemas do mundo estivessem reunidos em um só lugar. O almirante da frota Sengoku e Garp foram convocados por Kong, o comandante supremo do governo mundial, para enfrentar uma severa reprimenda. Até Garp, que havia proposto originalmente o programa especial de recrutamento para estagiários, foi verbalmente responsabilizado. Embora houvesse discussões sobre mandá-lo embora para refletir sobre seus erros, a situação atual era terrível demais para permitir isso. O governo mundial emitiu uma ordem, disse Kong, cruzando os braços enquanto olhava para Sengoku e Garp com uma expressão pesada. Designe o viajante Ron como um grande criminoso com a intenção de perturbar a justiça. Sua recompensa será aumentada, e os fuzileiros navais são instruídos a priorizar eliminá-lo acima de tudo, com a captura como uma opção secundária. Naquele mesmo dia, enquanto a notícia se espalhava do quartel-general da Marinha, um grande número de News Call voou para entregar jornais no mundo todo. As manchetes enchiam os jornais. Após o incidente do Mar do Norte, o portador da fruta flutuante, o viajante Ron, teve sua recompensa aumentada novamente. O quartel-general da Marinha oferece uma recompensa por toda a tripulação do viajante Ron. Informações sobre os membros da tripulação reveladas. O quartel-general da Marinha atribui o codinome Calamidade dos Céus ao viajante Ron e sua tripulação. Anúncio oficial de recompensa para a tripulação do Calamidade dos Céus. Calamidade dos Céus Capitão Ron, codinome Viajante e Recompensa, 670 milhões de belis. É Calamidade dos Céus, membro da tripulação Nico Robin, codinome Diabo de Chara Recompensa, 130 milhões de belis. Calamidade dos Céus, membro da tripulação, portador de espada dupla de cabelo azul, nome desconhecido, recompensa, 85 milhões de belis. Calamidade dos Céus, membro da tripulação Kunis, codinome Bruxa de Ferro Recompensa, 80 milhões de belis. É Calamidade dos Céus, membro da tripulação Gevel Ribone, codinome Garota Gulosa Recompensa, 65 milhões de belis. Com uma recompensa total superior a 1 bilhão de belis, o mar inteiro foi abalado. O nome Calamidade dos Céus se espalhou rapidamente pelo mundo. Arquipélago de Sabaldi. A Calamidade dos Céus, uma equipe que vem de cima para trazer desastre ao mundo, hein? Não é um nome ruim. Heilig, que estava ajudando alguém a revestir o navio, estava sentado na praia, lendo o jornal com um sorriso. Ele tomou um gole de sua bebida, seu olhar se deslocando para o vasto mar azul à frente. Sob o brilho de seus óculos, um sorriso fraco brilhou em seus olhos. Ron, se for você, você conseguirá chegar naquela ilha? Mar do Leste, Vila Shimotsuki. Koshiro, ao receber uma ligação de Ivankov via Dendemushi, ouviu as palavras animadas e encorajadoras do outro sobre as notícias. Atrás dos óculos, os olhos de Koshiro se arregalaram levemente. Lentamente um sorriso de alívio genuíno e alegria apareceu em seu rosto. Aquelas 2 crianças finalmente se encontraram novamente no vasto mar. Isso é maravilhoso. Depois de desligar, ele saiu e viu Zoro treinando rigorosamente no pátio, com a parte superior do corpo musculosa encharcada de suor enquanto ele praticava o estilo das 3 espadas. Koshiro, de cabelos grisalhos, encostou-se no batente da porta com um largo sorriso no rosto. Em algum lugar do outro lado dos mares distantes, Kuina e Ron se reuniram e se tornaram espadachins renomados no mundo todo. Zoro também estava se esforçando constantemente para atingir esse objetivo final. Para Koshiro não havia nada mais gratificante ou reconfortante do que testemunhar os 3, Ron, Kuina e Zoro, sãos e salvos.
cada um subindo mais alto em seus respectivos caminhos, perseguindo um ao outro enquanto ascendiam às alturas da esgrima. Zoro, notando Koshiro parado na porta com um sorriso raro no rosto, virou a cabeça e perguntou com um toque de curiosidade: Sensei, o que está acontecendo? Você parece muito feliz. Koshiro riu baixinho, seus olhos se estreitando atrás dos óculos. Oh, não é nada. Por enquanto, ele decidiu não contar a novidade a Zoro. Conhecendo Zoro, ele só ficaria impaciente e inquieto. Vilarejo Foocha. No esconderijo dos bandidos da montanha, Dadan deu uma tragada no cigarro enquanto olhava para o jornal em sua mão, um sorriso nostálgico puxando seus lábios. Eu sabia que aquele pirralho de cabelo preto não era comum naquela época. Mas pensar que em apenas alguns anos, ele se tornou um figurão do outro lado dos mares. Com um estrondo alto, a porta se abriu. Uma voz familiar soou: estou de volta. Usando seu icônico chapéu de palha, Luffy correu para dentro da sala. Ele se inclinou sobre o ombro de Dadan, seus olhos brilhando de curiosidade. O que você está lendo? São notícias sobre Ace? Não, não é sobre Ace, Dadan respondeu, seu tom misturado com emoção enquanto ela empurrava a cabeça de Luffy para fora de sua linha de visão. É sobre Ron. Com? Luffy piscou confuso. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, sua mente conjurou a imagem de um garoto de cabelos pretos calmo e composto. Seus olhos se arregalaram em realização. Com? É isso mesmo, disse Dadan, dando uma tragada no cigarro. E deixa eu te dizer, ele está mais do que bem. A recompensa daquele garoto acabou de disparar para 670 milhões de belis. Ele se tornou um figurão de verdade. 670 milhões. O queixo de Luffy caiu em espanto. Mas logo seus olhos brilharam de excitação. Isso é incrível. Como esperado de Ron. Luffy começou a dar socos no ar, seu rosto cheio de energia e admiração sem limites. Depois de um tempo, ele caiu na mesa, apoiando o queixo no braço. Olhando sonhadoramente para fora da janela, ele murmurou: tão legal. Ron já fez seu nome através dos mares. Ace também está lá. Mal posso esperar para zarpar. Quanto tempo mais terei que esperar? Mais 3 anos, hein? Parece tão longo, e o tempo está passando tão devagar. 3 anos se passarão antes que você perceba, disse Dadan, exalando um anel de fumaça enquanto olhava pela janela. Num piscar de olhos, eles terão ido embora. Uma pequena ilha no Mar do Leste. Calamidade dos céus, hein? Tenho que dar crédito aos fuzileiros navais, eles às vezes inventam nomes bem decentes. Bug, o palhaço, estava sentado em uma taverna animada com seus companheiros de tripulação, uma caneca de cerveja na mão. Ele se recostou na cadeira, seus olhos examinando o jornal com uma mistura de inveja e admiração. Viajante Ron, uma recompensa de 670 milhões de belis. TCH, que figurão ele se tornou. Ele estalou a língua em frustração. Herdando os poderes do leão dourado, hein? Pirralho sortudo. Não como eu. Aquele bastardo Shanks. Lembrando de seu próprio infortúnio com as frutas do diabo, o rosto de Bug se contorceu enquanto ele bebia sua bebida. Espere, uma voz feminina curiosa entrou na conversa de perto. Viajante Ron. Ele não é o cara das lendas do Mar do Leste? Bêbado e ligeiramente embriagado, Bug acenou com a mão preguiçosamente. É ele? Sério? Eu pensei que a recompensa dele era de apenas 430 milhões há pouco tempo. Como ela pulou tão alto de repente? O que você não sabe? Bug exclamou, gesticulando freneticamente para enfatizar seu ponto. Você não ouviu sobre o grande incidente do Mar do Norte? Que o viajante Ron escapou do almirante Akainu e do vice-almirante Garp. E não só isso. Bug, em seu estado de embriaguez, lançou-se em uma recontagem vívida e exagerada do evento, completa com gestos dramáticos de mão. Em pouco tempo, a taverna inteira se reuniu ao redor dele, pendurada em cada palavra sua. Sem que Bug soubesse, alguém havia sumido discretamente com o jornal que ele havia deixado na mesa. Em um canto escuro da taverna, uma pequena garota com cabelo curto e laranja segurava o papel roubado em suas mãos. Seus lábios se curvaram em um sorriso cúmplice. Calamidade dos céus. Vocês realmente são especiais. Nami apoiou o queixo na mão enquanto seus olhos vagavam pelos cartazes de recompensas impressos no jornal. Ao ver Ron, Robin e os outros rostos familiares, seus olhos brilharam tanto de admiração quanto de desejo. Parece que todos vocês estão indo muito bem. Capítulo 129. Perto de uma pequena ilha desabitada no Mar do Norte. O viajante atracou ao longo da costa da ilha. Robin e Kunis foram para o interior para coletar água fresca e frutas, enquanto Bonnie e o Kung Fu Dugon, Enzo, foram caçar para estocar carne. Enquanto isso, Ron e Kuina estavam travando um duelo de esgrima perto da costa. Ron, empunhando sua lâmina negra, quebrou sem esforço a técnica de espada dupla de Kuina. O golpe negro em forma de crescente que ele desencadeou não parou ali. Ele avançou, cortando uma parte do litoral. A massa de terra cortada caiu no oceano com um estrondo retumbante. Kuina se virou para olhar para a costa em colapso atrás dela, então desviou o olhar de volta para Ron, que estava calmamente embainhando sua lâmina. Com um suspiro, ela admitiu: eu ainda não consigo te derrotar. Você ficou muito mais forte do que antes. Honestamente, é surpreendente, Ron respondeu seriamente. A habilidade de Kuina com a espada agora havia atingido o nível de cortar ferro, e seu Haki de armamento havia progredido para o nível 3. Combinado com suas técnicas refinadas de espada dupla e noções básicas de técnica de respiração, ela estava longe de ser fraca. Ao ouvir o reconhecimento de Ron, Kuina sorriu e perguntou: então, isso significa que cumpri nossa promessa daquela noite de neve? Naquela noite antes da separação, ela havia prometido a Ron que na próxima vez que se encontrassem, ela teria se tornado forte o suficiente para deixá-lo surpreso como uma espadachim. Ron, com sua lâmina negra ao lado, sorriu e assentiu. Você certamente tem. Depois de coletar vários suprimentos, a tripulação partiu da ilha.
Enquanto navegavam pelo Mar do Norte, eles aprenderam as últimas novidades sobre si mesmos, incluindo o novo codinome da Marinha para seu navio, bem como suas recompensas individuais. Ron achou o codinome um pouco dramático, beirando o ousado, mas Conise e Bonnie acharam legal. Bonnie e Kunis ficaram especialmente felizes por serem oficialmente reconhecidos com recompensas, enquanto Enzo, o Kung Fu Dugon, sentiu-se completamente desanimado por ter sido excluído. Robin, no entanto, abrigava um sentimento de culpa. Afinal, foi sua presença a bordo do navio que marcou todos como foras da lei, desprezados pelo governo mundial e pelos marinheiros. Mas ela rapidamente resolveu seus sentimentos. O que está feito, e insistir nisso não mudaria nada. Em vez disso, ela se concentrou em se tornar mais forte para que, diante de perigos futuros, pudesse contribuir mais para a sobrevivência do grupo. Com a mente limpa, Robin se dedicou a aprimorar as habilidades de sua Ana no Mi. Enquanto suas capacidades ofensivas permaneciam limitadas, ela decidiu se especializar em técnicas orientadas a suporte. Pouco tempo depois de reunir informações no Mar do Norte, Ron usou suas habilidades para mais uma vez elevar o navio ao céu. Um dia, depois de avaliar a força atual de Bonnie, Robin, Conise e até Enzo, Ron reuniu toda a tripulação, incluindo Kuina, para anunciar algo significativo. A partir de hoje, ensinarei formalmente a todos vocês o método de respiração. Método de respiração? Com exceção de Kuina, todos os outros pareciam confusos. Kuina, tendo alguma familiaridade com isso, explicou. É uma técnica de respiração única que ajuda a circular o sangue, aumentar a força e recuperar a resistência. Robin e os outros pareciam surpresos e intrigados. Mas a voz de Ron interrompeu seus pensamentos. Isso não é tudo. Ron olhou para Kuina e acrescentou. O que eu te ensinei antes não era o método de respiração completo. Era apenas uma versão simplificada e grosseira. O que? Kuina ficou atordoada. A técnica que havia aumentado significativamente suas habilidades era meramente uma versão incompleta? O método de respiração completa é muito mais poderoso, afirmou Ron com firmeza. Enquanto a tripulação observava atentamente, Ron cerrou o punho direito e o girou no ar em direção ao distante mar de nuvens. O que acontece a seguir causa um choque na tripulação, literal e figurativamente, enquanto Ron revela o verdadeiro poder do método de respiração, preparando o cenário para um novo capítulo em sua jornada. Uma rajada feroz do soco de Ron imediatamente abriu caminho para uma enorme faixa de nuvens à frente, deixando uma área sem nuvens em forma de leque com um raio de várias dezenas de metros. Essa é a força do meu soco sem usar o método de respiração. Agora, observe atentamente enquanto eu demonstro o mesmo soco usando o método de respiração, Ron explicou, sua voz calma, firme, mas autoritária. Sob os olhos atentos de Kuina e dos outros, Ron respirou lenta e profundamente. O método de respiração solar foi ativado, fazendo seu sangue subir e ferver dentro dele. Seu longo cabelo preto começou a balançar, embora não houvesse vento, e uma aura espiral de força invisível se enrolou em torno de seu punho cerrado. Desta vez, ele lançou o mesmo soco em direção às nuvens que haviam se formado naturalmente à distância. Um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto o próprio ar parecia explodir. A poderosa explosão varreu, criando ondas de choque visíveis que ondulavam para ambos os lados. O cabelo da tripulação chicoteava violentamente no ar turbulento enquanto as nuvens ao redor do navio eram completamente obliteradas. Bem na frente do punho de Ron, uma enorme e alongada abertura apareceu no mar de nuvens. Um trecho de mais de 200 metros de comprimento e várias dezenas de metros de largura, onde nenhuma nuvem ousava permanecer. Abaixando o punho, Ron se virou para sua equipe, que estava congelada em um silêncio atordoado, seus rostos uma mistura de admiração e descrença. Ele sorriu e disse, essa é a diferença entre um soco usando o método de respiração e um sem ele. O método de respiração permite que você condense e controle seu poder de forma mais eficaz, amplificando a força do mesmo ataque. É claro, ele acrescentou, cruzando os braços casualmente, eu dominei o método de respiração ao máximo. Você não conseguirá atingir esse nível imediatamente. Mas ele continuou, mesmo que você aprenda a controlar seu fluxo sanguíneo com o método de respiração, isso aumentará muito sua capacidade de sentir e fortalecer seu aqui de armamento. Ron olhou para Kuina e perguntou, você percebeu isso, não é? Kuina sentiu levemente em um reconhecimento sutil do profundo impacto que o método de respiração já havia causado em suas habilidades. Mestre, ensina-me. Enzo não conseguia mais conter sua excitação. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ele saltava em direção a Ron, seu entusiasmo quase tangível. Não se apressem, Ron riu. O método de respiração tem várias características únicas. Vou ensinar cada um de vocês de acordo com suas forças e características individuais. Ele fez uma pausa, sua expressão ficando séria. Já que nos tornamos inimigos do governo mundial e dos fuzileiros navais, a menos que permaneçamos no céu para sempre, no momento em que retornarmos ao mar, inevitavelmente enfrentaremos perseguição. É provável que até mesmo forças de nível almirante venham atrás de nós. Os riscos são altos, então é essencial que todos vocês melhorem suas capacidades de combate o máximo possível nos próximos meses. A voz de Ron carregava uma determinação inabalável quando ele anunciou, daqui a 6 meses, entraremos na Grand Line. 6 meses. Esse foi o tempo que Ron estimou que precisaria para dominar completamente e se familiarizar com as habilidades da fruta flutuante. Também foi o tempo que ele acreditava ser necessário para que sua tripulação compreendesse proficientemente o método de respiração. Estou pronto, declarou Kunis com firme determinação. Robin e os outros concordaram com a cabeça, seus rostos igualmente sérios e concentrados. Vendo a determinação deles, Ron sorriu. Não precisa ficar tão tenso.
Relaxe um pouco. A tripulação trocou olhares, e então seus olhos pousaram em Enzo. O Kung Fu Dugon estava rigidamente ereto, braços ao lado do corpo. Sua expressão séria e postura resoluta eram tão cômicas que todos caíram na gargalhada. Suas risadas, tão leves e alegres quanto o toque dos sinos, dissiparam instantaneamente a atmosfera tensa, substituindo-a pelo calor e camaradagem familiares que definiam seus dias a bordo do viajante. Enzo virou a cabeça em direção ao som da risada deles, coçando a cabeça em confusão. Mestre, o que é tão engraçado? Olhando para sua expressão séria e sem noção, Ron não conseguiu deixar de rir também. Nada, ele respondeu com um sorriso, sua voz cheia de diversão. Capítulo 130. Ron adaptou as técnicas de respiração para se adequarem às características únicas de cada membro de sua equipe. Para Kuina, que buscava força explosiva e desempenho máximo, ele escolheu a técnica de respiração do trovão. Kunis, com seu comportamento gentil e tranquilo, aprendeu a técnica de respiração aquática. Bonnie, cujas habilidades de Akuma no Mi exigiam contato próximo com seus oponentes, se beneficiou mais da agilidade e velocidade. Assim, a técnica de respiração de inseto era perfeita para ela. Robin, compartilhando necessidades semelhantes de velocidade e precisão, também começou a treinar na mesma técnica. Por fim, Enzo, com sua personalidade impetuosa e entusiasmo natural pela batalha, aprendeu a técnica da respiração das chamas. Ron não parou por aí. Para Kuina, uma companheira espadachim, ele transmitiu um estilo de espada de companhia que harmonizava com a técnica de respiração do trovão. Essa técnica de espada compreendia apenas um único movimento, mas quando dominada ao seu ápice, era o golpe mais poderoso no arsenal do respiração do trovão. Focada e inigualável, ela culminou no movimento conhecido como relâmpago. Nos dias seguintes ao domínio de Kuina na técnica de respiração do trovão, o viajante frequentemente ressoava com um som agudo e cortante do ar sendo dividido. Um raio dourado de relâmpago riscava da proa do navio até a popa, deixando para trás um arco persistente de energia de espada que brilhava como uma pós-imagem elétrica no céu. Enquanto a equipe se dedicava a aprimorar suas técnicas de respiração para melhorar suas habilidades, Ron estava longe de ficar parado. Por meio de experimentações diárias, sua compreensão da fruta flutuante se tornou mais aguçada, e seu controle sobre ela se aproximou cada vez mais da destreza lendária do próprio leão dourado. Suas habilidades agora abrangiam feitos como puxar pequenas ilhas para o céu, levantar grandes seções de terra, condensar água do mar e manipular formações de nuvens com facilidade. O potencial para ataques em larga escala usando esse poder era impressionante. Enquanto ele continuava a refinar seu controle, os pensamentos de Ron vagaram para Fugitora e os poderes da fruta gravidade. Se Fugitora pode gerar ondas gravitacionais para criar uma força de repulsão capaz de empurrar tudo para longe, então a fruta flutuante, que manipula a gravidade para fazer objetos flutuarem, pode conseguir algo semelhante. Com essa questão em mente, Ron conduziu vários experimentos, apenas para descobrir uma limitação crucial. A fruta flutuante não conseguia manipular a gravidade. Seu poder era limitado a libertar objetos inanimados da atração da gravidade, permitindo que flutuassem sob o controle do usuário. Sua força estava na manipulação precisa, não em alterar a magnitude ou direção da gravidade. A fruta gravidade, por outro lado, era excelente em ajustar a intensidade e a direção da gravidade, mas não tinha a delicadeza da fruta flutuante em controle direto. As duas frutas compartilhavam semelhanças, mas diferiam significativamente em suas aplicações. Em termos de habilidade bruta, a fruta gravidade parecia superior. Suas capacidades incluíam gravidade horizontal, gravidade zero, antigravidade, pressão, puxão, repulsão e até ondas gravitacionais. Entretanto, o resultado de um confronto entre as duas frutas provavelmente dependeria da força e engenhosidade dos usuários. Ron não conseguia deixar de antecipar o dia em que cruzaria o caminho de Fugitora. A gravidade dele vai me puxar para baixo, ou minhas habilidades de flutuar tornarão a gravidade dele sem sentido. Sabendo que seus poderes não podiam manipular diretamente a gravidade, Ron mudou o desenvolvimento de suas habilidades com a fruta flutuante para uma nova direção. Ele começou a explorar maneiras de lançar mão de técnicas devastadoras, retirando a gravidade dos objetos. Além de ataques simples, como arremessar montanhas enormes ou torrentes de água do mar do alto, Ron ponderou sobre aplicações novas e mais criativas para seus poderes. Ao se aprofundar nessas possibilidades, Ron não negligenciou seu treinamento em força física, esgrima e haki. O ataque grande erupção de Akainu, embora bloqueado no final, o deixou em dificuldades. Se enfrentasse outro ataque de magnitude similar, ele não estava confiante de que conseguiria resistir. Embora Aokiji pudesse lutar contra Akainu por 10 dias e Kizaru provavelmente estivesse em pé de igualdade com eles, Ron percebeu que ainda não havia alcançado o nível de um almirante da marinha ou dos combatentes que lutaram em Marineford. E além dos almirantes, ameaças ainda maiores pairavam. Os 5 anciões, cuja força estava envolta em mistério, e Mu, a figura enigmática no auge do poder. Tendo se posicionado como adversário deles, Ron não alimentava a esperança de uma auréola de protagonista ou resgate de última hora. Ele entendia que sua sobrevivência e sucesso dependiam somente de uma coisa, sua própria força. A verdadeira força é a melhor proteção. Com essa percepção, Ron fixou seus olhos firmemente no futuro. Em 6 meses ele se aventuraria na Grand Line e no Novo Mundo, esperando utilizar as recompensas do sistema para se fortalecer rapidamente. Seu objetivo era claro, atingir o poder de um almirante, ou mesmo de um Yonko, o mais rápido possível. Porque se os fuzileiros decidissem enviar alguém tão traiçoeiro quanto Kizaru atrás dele, as coisas ficariam complicadas.
Ficar perpetuamente no ar não era uma solução viável. Enquanto Ron ponderava seu próximo movimento em outro lugar no Mar do Norte, o almirante da marinha, portador da fruta pica-pica no Mi, Kizaru, já havia sido despachado pelo almirante da frota Sengoku. Agora alocado em uma filial da Mar do Norte Marine, Kizaru aguardava notícias do misterioso navio flutuante. No momento em que recebesse informações sobre o paradeiro do navio, ele agiria imediatamente. O governo mundial e os marinheiros toleraram o Leão de Ouro em seu declínio, uma sombra de seu antigo eu. Mas eles não podiam se dar ao luxo de deixar alguém tão jovem e talentoso quanto Ron ascender sem controle. Quem sabia até onde esse jovem poderia ascender? O pensamento de outro Barba Branca, no auge da sua vida e com apenas 20 e poucos anos, foi o suficiente para tirar o sono dos 5 anciões. Assim, Kizaru foi chamado urgentemente do Novo Mundo, onde ele estava administrando negócios, e enviado diretamente para o Mar do Norte. Com sua habilidade de se mover na velocidade da luz e usar manipulação de fótons para rajadas curtas de voo, Kizaru era o candidato ideal para esta missão. Ron, o viajante, teve que ser enfrentado, antes que ele se tornasse uma força imparável. Durante 5 dias Kizaru esperou no Mar do Norte, mas não havia sinal do navio flutuante. Temos certeza de que ele ainda está no Mar do Norte? Sentomaru, erguendo seu enorme machado de batalha, olhou para Kizaru e perguntou rispidamente: Velho, vamos ficar aqui sentados de braços cruzados até que ele decida aparecer? Quem sabe realmente? Vestindo seu terno listrado amarelo característico, a capa da justiça sobre os ombros, Kizaru estava recostado em uma cadeira, pernas cruzadas, preguiçosamente mexendo nas unhas. Talvez ele já tenha deixado o Mar do Norte. Ele não mencionou ir para a Grand Line? Ele não poderia estar lá agora? Sentomaru franziu a testa. O quartel-general também não ouviu nada ainda. Kizaru respondeu despreocupadamente, ainda mexendo nas unhas. Aquele garoto é bem esperto, sabia? Talvez ele tenha adivinhado que eu viria e decidiu ficar quieto. Isso é, uma possibilidade, Sentomaru admitiu com um aceno sombrio. Mas se for esse o caso, isso vai ser complicado. Muito complicado mesmo, disse Kizaru, assentindo sabiamente. O governo mundial e os marinheiros realmente mexeram com um ninho de vespas dessa vez, não é? Aquele jovem, o viajante Ron. A curiosidade de Sentomaru levou a melhor. Você fala como se conhecesse esse tal de Ron muito bem. Você o conhece? Na verdade não, Kizaru disse com um aceno de mão. Nós só nos encontramos algumas vezes. Mas... Ele inclinou a cabeça para trás, a luz do sol refletindo em seus óculos escuros, e se lembrou do jovem de cabelos escuros que vira a bordo daquele navio. Aquele garoto olhou para ele com uma confiança inabalável, uma crença inabalável de que um dia ele superaria a força de Kizaru. E naqueles olhos Kizaru viu algo raro, uma certeza resoluta em seu próprio futuro que Kizaru nunca havia encontrado antes. Não muito familiar, Kizaru murmurou levantando-se e olhando para o céu, mãos enterradas nos bolsos. Mas eu sei de uma coisa com certeza. A expressão de Sentomaru ficou séria. O que é isso? As próximas palavras de Kizaru fizeram Sentomaru sentir um arrepio na espinha, e seus olhos se arregalaram em choque. Aquele garoto é um monstro aterrorizante por completo. Se eu tivesse escolha, preferiria não encará-lo como um inimigo.